Letícia Bakhti, muito prazer. Vamos desnudar os relacionamentos e a espiritualidade. Uau! E antes de eu fazer a apresentação dela, quer dizer, eu vou deixar para você, porque eu estou tão bem acompanhado que eu fico sem palavras para dizer, primeiramente, muito obrigado por receber esse convite e aceitá-lo e estar aqui para a gente poder desnudar assuntos que muitas pessoas têm curiosidade e que têm tabus, vamos falar assim, é isso? Letícia Bakhti, muito prazer por estar aqui. Vamos desnudar os assuntos hoje? Quais são os assuntos que você quer falar? Vamos desnudar os relacionamentos e a espiritualidade. Uau. Espiritualidade é um assunto que é infinito, né? Sim. Bem, primeiro eu quero agradecer o convite. Se apresente. É verdade, né? Quero agradecer o convite desse podcast. É interessante como que ele surgiu, né? Porque a gente vai conversando e a gente fala, nossa, isso poderia muito virar um podcast. O assunto porque é um assunto rico, né? Bem, como que eu me apresento? Cada vez eu me apresento de um jeito diferente, né? Como você sentir à vontade. Bem, eu sou a Letícia Bakhti, eu sou uma eterna buscadora, eu sou terapeuta há 16 anos. A base do meu trabalho é o Tantra, a sexualidade feminina, a ginecologia natural e eu também trabalho com jornadas de missão e propósito. Todas têm essa conexão com a espiritualidade, para você se ver, né, como ser divino. Então, estou nessa longa jornada tântrica da vida, né, onde a gente vai realmente desvendando, né, todos esses processos. E é muito bom falar desse assunto de relacionamento, que sempre é uma busca coletiva, né? Sim, eu acho que relacionamento é uma das questões mais buscadas, eu acho que na vida do ser humano, né? A relação desde o pai, da mãe, dos irmãos e o relacionamento afetivo, né? Sim. No geral. Antes de tudo, eu tenho uma pergunta para você, Letícia. Se você pudesse e tivesse um superpoder, que poderia ser esse poder hoje? Nossa! Vamos lá. Olha, eu sempre falo que se eu pudesse ter um superpoder, eu queria ter o poder de enfiar a mão na pessoa e tirar o trauma dela, sendo bem sincera, porque é incrível como a gente fica nessa repetição, né? A gente sempre tá ali refletindo e retornando por trauma, mesmo a gente ressignificando ele, mas eu adoraria poder enfiar a mão assim na pessoa e tirar e falar, olha, acabou. Agora é reconstruir um novo corpo, uma nova vida. Será que você já não tem esse poder? Estamos trabalhando com muito amor, né, para isso. Eu acredito que você ainda não conhece o seu poder. Será que faz sentido? Será que até o final a gente vai descobrir se você tem um pouquinho, talvez não esse conhecimento todo que você gostaria e que a gente tem vidas e vidas e vidas para adquiri-lo, mas eu acredito que você tem um pouquinho desse superpoder. Porque vamos deixar... Vamos lá. O que vocês acham? Vamos deixar vocês tiram as suas conclusões. E você também. Porque acho que a dificuldade do ser humano que eu vejo, falo por mim, é acreditar na gente mesmo, né? Acho que é o início de tudo, né? Acreditar que a gente é filhos divinos, que a gente tem, como você já disse, eu já vi outras pessoas falando, estamos vivendo aqui num tempo espiritual, num corpo físico. Então, ter esse discernimento, né, do que é o que, a dificuldade é onde está as questões de repetições, como você falou, os traumas, né? E que os traumas, eles nos trazem muitos ensinamentos. Sim, desde que a gente olhe com um bom olhar e desde que a gente desnude de uma maneira amorosa, né? Sempre o amor. Porque o amor, para mim, ele é a chave. Ele é aquela chave que desconstrói muitas coisas e que constrói coisas maravilhosas. E às vezes a gente tem medo, né, do nosso poder, da nossa capacidade, né, do nosso... E é incrível isso, né, porque a busca de todo mundo é o amor e ao mesmo tempo o maior medo de todo mundo. Exatamente, né, a gente, quanto mais reza, mais a salvação aparece, né, é o velho ditado.
Bom, Letícia, como a espiritualidade se entrelaça entre os relacionamentos dentro do mundo tântrico? Bem, vamos lá, né? Eu posso começar falando pelo meu nome, né? O meu nome é Deva Bhakti, que significa divina devoção. É o meu Sanya. O Sanya é o nome que você recebe no momento que você escolhe viver a sua verdade, você escolhe ter esse batismo, né? É um batismo? É um batismo. Você recomeça a sua vida a partir dali. Tá, né? E quando isso aconteceu? O meu aconteceu... Na verdade, foi um processo muito interessante, assim, vou tentar resumir. Eu sempre tive uma briga muito grande espiritualmente, porque eu vim de 2 lares. Eu vim de uma família que era da Rosa Cruz, e tinha toda essa questão dos mistérios, e o outro lado era uma família evangélica, que tinha essa questão muito forte da fé. Então eu cresci nos 2 mundos, né? E quando eu tinha mais ou menos uns 19, 20 anos, eu tive uma crise espiritual e eu deixei de acreditar. Eu simplesmente parei, assim, foi um processo muito difícil, foi a noite escura da alma que a gente fala, né, que eu passei. Só que nessa época, eu comecei a também entrar no mundo terapêutico, eu comecei pela naturopatia e pela doulagem. Uau, você é doula? Eu sou doula, foi minha primeira formação. Na verdade, minha primeira foi de auxiliar de enfermagem, que minha avó era enfermeira, e minha avó falou, olha, você vai fazer auxiliar. Eu vi que não era pra mim, o hospital era muito barulhento, eu tenho essa questão do som, né? E o som pra você aqui tá bom? Tá aqui tá tudo bem. Mas era muito estímulo, e eu sempre fui muito calma, eu sempre fui muito zen, então era demais pra mim, né? Mas eu gostava muito de trabalhar com idosos. Uau! Eu gostava, fluía super bem. E depois eu fui pra doulagem, aí eu comecei a trabalhar com as mães, e era uma época, eu tô com 38 agora, né? Na época eu tinha 20, não se falava da doulagem no Brasil. Começou a falar depois, se eu não me engano, da ZL20 ter feito um parto. Sempre existiu, né, essa questão, mas não era divulgado como é hoje, né? Então, não tinha espaço nos hospitais na época, né? Era uma luta constante. Se alguém falava, eu trouxe a minha doula, nossa, era... Ia ter briga com o próprio médico, né? Hoje em dia tá muito mais acessível e assim, é maravilhoso, que bom. Partos naturais, todo mundo tem o direito de ter o seu momento mais de protagonista, né? Como sentir, né? E eu fui pra doulagem, fui pra naturopatia, foi um processo muito especial. E nisso eu comecei a conhecer o Tantra. Na escola que eu estudava, eu ouvia falar do Tantra. Sou escorpiana, né, gente? Então, eu naturalmente me interessei. Buscadora, falei, nossa, interessante. Só que eu ainda continuava nessa questão da fé. E sempre falaram, o Tantra é um caminho espiritual. Sim. Isso sempre foi muito falado onde eu estudava. E eu falei, então não é pra mim, porque eu não estou nesse caminho no momento. E engraçado que quando, assim, engraçado de uma maneira, né, não que seja, tenha graça, mas muitas vezes as pessoas quando associam o Tantra, primeira coisa, eles não pensam na espiritualidade. Não, pensam no sexual. Pensa sempre na área sexual. Isso. O primeiro livro, eu lembro do primeiro livro que eu li do Tantra, que é Tantra e Espiritualidade. Tá. A sexualidade e espiritualidade. E assim, eu li o livro pensando, 20 e poucos anos atrás, quando eu li esse livro, e eu falei assim, puxa vida, nossa, eu vou aprender tudo de sexo, né? Eu falei, nossa, eu vou virar o cara, né? Detalhe, o Kama Sutra não é do Tantra. Não tem nada a ver, né? É de uma linhagem, o Tantra tem várias linhas, né? Mas é uma linhagem um pouco afastada, assim, não é a nossa vibe, né? É outra proposta. Uhum. E quando eu comecei a ler esse livro, puxa vida, ele não tem, assim, conotação nenhuma sexual, somente espiritual. E eu encantei. Porque assim, primeiro que quando eu era criança eu falava que ia ser padre, né? Nossa, que legal. E, enfim, então a espiritualidade para mim é uma busca ad eterna e eu amo falar de espiritualidade. Então eu vi dentro do Tantra uma possibilidade de crescimento, de quebra de tabus, de preconceitos, de ressignificações muito grande e de quebra de traumas. Isso, mas é isso o Tantra. E tá fazendo sentido o que eu estou te dizendo? Isso também é o Tantra. Isso também, tem muito mais. Eu quero saber muito mais aí agora. Vamos lá. Isso. Então, e aí eu... Continua a tua história, porque eu te atrapalho, você sabe que é normal e faz parte. Mas, então, e daí eu fiquei nessa questão, falei, então o Tantra não é pra mim. Porque lá eles falavam, assim, muito certeiro que o Tantra era um caminho de evolução, um caminho de você encontrar o Samadhi, de você encontrar essa conexão com o divino, de você ser um celestial tendo uma experiência humana, né, e assumir esse lugar. E falei, então não é pra mim. Só que daí, a vida acontece, né? Eu lembro que quando eu terminei o curso de naturopatia, eu mandei o currículo pra um spa.
Só que esse spa se chamava Oxygen Spa e era a Companhia do Ser. Que era um dos centros do Osho do Brasil. Na época só existia o Metamorfose e a Companhia do Ser, não tinha outras escolas. Então, quando eu cheguei lá, de cara teve um laboratório. Um laboratório era como se fosse um final de semana intenso de meditações ativas, vibracionais e tal. E eu olhei e falei, era isso. Eu encaixei. Era isso que eu busquei a minha vida inteira. Até hoje, depois de 16 anos, eu ainda falo que aquela foi a melhor experiência tanto que eu já tive na minha vida. E a meditação dentro do Tantra é uma das coisas profundíssimas. É a base do Tantra, né? A base é muito... Nossa, quando eu fazia yoga, eu tinha uma professora, faz muitos anos isso, preciso voltar. E quando eu fazia yoga, ela fazia as meditações dentro do... Chamava Hatha Yoga, né? Que é uma das famílias, né? Pode falar famílias? Não sei. É uma linhagem, das linhagens, né? Vamos falar linhagens, que eu acho que é o termo mais correto. Dentro desse... E o Hatha Yoga é mais comum no Brasil, né? As pessoas têm mais acesso a ele. E era fantástico, assim, as meditações eram bacanas. E ela falava assim, Jobson, dentro do Tantra também utiliza-se as meditações. Isso. E aí ela passava algumas meditações. Nossa, eram umas conexões assim maravilhosas, eu não entendia nada, né? Mas esse é o foco, né? As meditações no Tantra, diferente que as pessoas acham que meditação é ficar paradinho, meditando, né? Isso funciona muito no Oriente, porque eles foram educados desde criança a esse estímulo, a concentração. Se você fala para um brasileiro que trabalha 14 horas, pega ônibus, acorda 4 da manhã e fala, ai, vamos ficar paradinho meditando, ele vai falar, me erra, Letícia, você tá falando. Agora, se a gente falar, vamos movimentar esse corpo e trabalhar a raiva, aquela raiva que tá te consumindo, que ela pode ser a sua maior energia de construção do seu império. E ressignificar essa energia. Ressignificar tudo isso, a pessoa fala, bora. E é incrível, as meditações no Tantra são muito poderosas porque você utiliza o corpo. Tudo que você já fez na sua vida, mesmo se você esqueça, está carimbado no seu corpo. Então, quando você consegue movimentar e expressar, isso deixa de ter essa tensão no lugar, esse trauma no lugar, né? E ele consegue relaxar, consegue expandir. E você larga as bagagens, larga essas mochilinhas de merda que você acumulou durante toda a vida, que nem são suas. Eu vou te fazer uma proposta. Até o final... você vai ter que fazer, sei lá, nem que seja um exemplo para quem está assistindo a gente, sentir um pouco. Acho que o sentir é uma das coisas que a gente menos faz na vida, né? Sim. Onde a gente foge bastante, né, dos sentimentos. E é o lugar que a gente mais conecta. E é onde a gente mais conecta. Vamos faz uma meditação. Vamos fazer uma meditação, gostosa. Coisa rápida, uma coisa bem prática. Sim. Pode deixar isso para o final? Deixa para o final. A gente faz uma meditação que a pessoa possa fazer em qualquer lugar. Em qualquer lugar e em qualquer horário. Isso. Sem uma meditação para dirigindo, diminuir a ansiedade. Ótimo. Eu sou muito boa nessas meditações porque eu desenvolvi em mim mesma. Né? Você desenvolveu em você mesmo. Fala um pouco mais disso. Porque eu sempre tive muita raiva. Eu sempre fui um bichinho raivoso, né? Você? Sempre fui. Eu sou tão zen hoje, né? Pois é, gente. O Tantra que deixa a pele assim. Que maravilha. Mas eu sempre fui um bichinho muito raivoso. Por isso que eu falo que o meu primeiro laboratório mudou a minha vida. Porque a primeira meditação era uma meditação chamada dinâmica, que a gente tinha que ficar 40 minutos pulando, depois batendo no travesseiro, depois soltando a raiva. Eu não imaginava o tanto de raiva que eu tinha dentro de mim. Porque, querendo ou não, eu fui criado num ambiente onde você não podia sentir raiva. Tá sentindo raiva por quê? Sua vida é ótima. O ambiente familiar? Isso, estrutural também, né? Tá. Todo mundo foi criado nessa estrutura que a raiva é algo muito negativo. Quando eu soltei aqueles bichos, eu lembro que meu corpo tremia. Eu tremia tanto que eu achei que eu ia morrer. Sério? E ali foi um super processo de renascimento. Aí eu olhei pro Sananda na época, que era o mestre, né? Eu falei pra ele, é isso que eu quero pra minha vida. O que eu tenho que fazer? No primeiro contato que você já teve? Na primeira, ele falou assim, vem no final de semana. Ele me deu de presente. Eu sempre fui muito abençoada. Sempre fui muito abençoada. Você é mesmo. Né? Que legal. E daí ele falou, vem pra cá. E ele, aquele, assim, professor, o Tantra lá era muito diferente. Não era focado no prazer. Era focado na criança ferida. Era focado em terapia primal. Era focado em você liberar o corpo, você ter autonomia de si mesmo. Então você tinha que ter um amadurecimento muito rápido. Eu com 23 anos já parecia que eu tinha 30. Então, você tem uma energia muito de poder, assim, né? Você tem uma capacidade de transmitir, de passar a essência para as pessoas de uma linguagem muito natural. Eu adoro. Mas eu acho que tem que ser assim. E tem que ser, né? Tem que ser assim. Prático, rápido e dinâmico. Porque depois que eu saí de lá, eu fui para outras escolas. Aí eu estudei em escolas no Brasil inteiro, estudei fora também. Fora onde?
Eu estudei numa escola que é da França e uma que é em Barcelona. E é muito interessante, porque a de Barcelona é a primeira escola, é a primeira universidade de Tantra do mundo. Então, ele tem várias pesquisas, assim. É super legal. Nem sei hoje se ainda funciona, né? Porque a pandemia, tudo mudou, né? Mas é uma escola maravilhosa. Eu fiz online na época e mesmo no online eu tive um processo super legal no corpo. Mas você falou de fora, você também, que eu sei, eu vi, pesquisei você, fui atrás e vi que você também é uma buscadora do mundo, né? Eu sou. Porque você é uma viajadora, você já, pelo que eu vi nas imagens assim, eu conheço o Peru, onde O mais? Egito. O Egito. Então, mas tudo isso, deixa eu só fechar o lance do meu nome, porque Fecha isso é seu muito nome. importante, porque é a partir do meu nome que veio tudo isso. Tá. Lá, quando eu encontrei o Tantra, eu comecei a me conectar com uma espiritualidade que era muito estranho, porque não tinha um Deus. A espiritualidade era a vida. Era a presença, era você estar conectado. Então, isso era muito estranho, sabe? E aí, eu comecei a fazer as pazes com o divino. Então, foi um processo muito forte, assim. Eu falando até me emociona, assim. Foi muito forte o processo. E aí, eu comecei a ir para outros lugares. Nisso, uma amiga falou assim, você tem que conhecer uma terapeuta chamada Rose. Ela vai fazer o seu mapa, a sua numerologia kármica. E aí, eu fui nessa mulher. Até hoje, ela é minha terapeuta. Ela é maravilhosa. E ela falou assim, ela fez meu mapa e falou assim, nossa, que interessante. Nisso eu não tinha o Sânia ainda, né? Eu ainda não tinha recebido. Porque o Sânia é um processo pra você receber, né? Não é do nada. Tá. E aí ela falou que interessante, a sua missão de vida é muito fácil. Sua missão de vida é linda. A sua missão de vida Fácil. é fácil. Ela falou com a facilidade? Ela falou assim, nossa, sua missão tá muito presente. Eu falei, você é terapeuta? É trabalhar com mulheres, eu já fazia isso. Ela falou, sua missão de vida é ter um caminho espiritual e auxiliar as pessoas a encontrar um caminho espiritual delas. Nossa. É o caminho da devoção. Que fantástico. E eu olhei e falei, você tá brincando comigo? Eu lembro que eu levantei, assim, eu achei um absurdo. Eu falei, como assim? Olha isso, né? Aí eu falei, não, eu não acredito nisso. E eu tava Você brigando. não acreditou? Não, eu Você achei brigava absurdo. com isso? Porque eu tava nessa fase ainda, eu tava fazendo as pazes, mas eu ainda tava num processo de, como assim? Eu vou ajudar as pessoas, sendo que eu mesmo não estou acreditando. Então eu não vou estar vivendo a minha verdade. Eu sempre foquei muito nisso, eu tenho que viver a minha verdade. Sim. E aí, ok, passou um tempo, aí eu recebi meu Sânia. E meu Sânia é Deva Bhakti, que significa divina devoção. Nossa, tudo a ver com o que ela já tinha dito. Quando eu recebi meu Sânia, porque você não sabe qual é o seu Sânia, né? Ele é um processo que o seu Sânia é a sua direção de vida. Ele é como se fosse a sua missão. Tá. E quando ela falou no meu ouvido, que é um processo de batismo muito bonito, assim, né? Aí eu falei, não acredito, é pegadinha do universo. Mas eu chorei tanto e eu senti o meu Sânia acoplando em mim. E eu senti, foi muito louco, eu senti uma mão assim nas minhas costas e falou assim, agora é começar a viver a sua vida, a vida que você escolheu. Puxa, e que aí, presente. Nossa, foi. E aí abriu todos os caminhos da minha vida, se abriram no momento que eu aceitei, que eu fazia parte dessa grande teia do mundo, dessa conexão com o divino. E aí eu comecei minha jornada, eu comecei a estudar a espiritualidade, aí eu comecei a estudar todas. Eu fui pro budismo, fui pra Banda, fui pra igreja, fui pra bruxaria, eu fui pra todos os lugares e eu encontrei o divino em todos os lugares. Você tem cara de bruxa mesmo. Mas eu sou bem bruxa. Tem Bruxa da cara de floresta bruxa. ainda. Bruxa da floresta, que legal. Mas eu descobri o divino em todos os lugares, né? E aí eu comecei as viagens espirituais. Então eu faço a jornada pelo caminho da deusa, que é no Egito. Eu faço o caminho do xamã, que é no Machu Picchu, que é muito legal, maravilhoso. Agora, no final do ano, eu tô indo pra Tailândia, que é o meu grande sonho. A Tailândia sempre foi o meu ápice, assim, de sonho. Eu tô indo porque é um dos berços do Tantra. E lá tem uma escola, que é uma das últimas escolas de Tantra taoístas do mundo. E o mestre não está passando as iniciações, ou seja, se ele morrer, acabou. E você vai lá resgatar isso? Eu vou lá aprender, né? Vou fluir essa bênção. E eu tô levando um grupo, então todos esses eu levo grupos, né? Tá. E aí, geralmente esse grupo é só mulheres? Não, é misto. É misto? É misto, é para todas as pessoas que sentem o chamado. Mas eu, naturalmente, eu atendo mais mulheres. Tá. Então, meus grupos têm mais mulheres, né? Do Peru acho que tinha 10 homens. Foi um grupo legal, assim. Meu avô foi. Uau! Meu avô com 83 anos, meu avô subiu lá Machu Picchu, lindo! Gostoso. Falei nisso, era o sonho dele. Eu falei, vamos junto. Nossa, que realização, hein? E aí eu vou pra Tailândia no final do ano, em novembro.
Ainda tem vagas abertas e está sendo um processo bem bonito, que a gente vai começar com o norte da Tailândia, onde a gente vai para os mosteiros. E aí a gente vai ter a parte alta da Tailândia. A parte alta, vai para os templos. E são 2 dias de meditação. Eles vão ensinar pra gente o que é a meditação da felicidade. Uau! Como é ser feliz. Eles deram de presente pra gente, eu fiquei muito feliz. Depois a gente vai pra parte sul, que aí é o Tantra. Aí você vai voltar aqui de novo e você vai compartilhar. Vou contar. E mês que vem eu tô fazendo uma peregrinação. Peregrinação? Isso, eu vou fazer... Acabou de abrir, né? Há pouco tempo. Acho que em dezembro abriu o Caminho de Maria Madalena no sul da França. São 280 quilômetros. Então, a gente decidiu ir. Vai eu, a Tari, que é a dona da agência que faz todos os trabalhos comigo, a Nelsenses, uma amiga nossa, Marcela, e a guia turística. A Nelsenses é a agência dela? Ela pode patrocinar aqui, não pode? Ô, Tari, vamos conversar depois, Tari. Eu já fazer 15 dias caminhando. Vocês vão em 3? Estamos em 4. Em 4. Com a guia, que é super querida também. Ela também não fez esse caminho ainda. É um caminho novo. E o mais legal, você ia amar isso, a gente vai ficar na casa das pessoas e em paróquias também. Então a gente tem que levar saco de dormir e tudo. E eles colocaram uma condição. Eles só aceitariam as pessoas se fossem pessoas que tivessem essa conexão com Maria. Que tivessem um propósito espiritual. Se fosse uma viagem de turismo, eles não aceitavam as pessoas. Maria, minha sagrada, minha mãe. Aí eu fiquei, que lindo. É forte, hein? Então, por isso que agora estou nesse caminho bem devocional. Eu sou devocional a tudo, né? Agora, né? A minha vida toda é baseada na espiritualidade. E voltando à sua pergunta principal, né? O que os relacionamentos têm a ver com a espiritualidade? Tudo. Tudo, né? Porque no Tantra, os relacionamentos têm uma visão muito diferente da nossa base padrão, né? Social. O relacionamento no Tantra é para desenvolvimento. Então a gente não se relaciona para ter carência, para suprir um buraco. Pelo contrário, a gente se relaciona para poder evoluir junto. E juntos conectar com o divino. Tá lindo o que você falou. Agora, vamos esclarecer isso. Vamos desnudar um pouquinho mais isso. Porque na prática, a gente entra a questão dos tabus, dos preconceitos, dos medos, das questões. E eu entendo assim, quando a gente encontra o divino, eu digo encontrar o divino, é uma saciação de tudo tão maravilhoso que o mundano, né, ele existe, ele está aí, faz parte do todo, mas quando a gente vai para esse lado do divino, assim, é uma associação tão perfeita, e aí você fala assim, cara, puta, eu vou ter que me relacionar com alguém. Puta, dá uma preguiça, como é que eu começo esse negócio de novo? Bem-vindo à vida tântrica. Esse é o maior desafio. Isso eu posso falar não só por mim, mas por todas as minhas alunas e alunos. Quando você entra no Tantra, você tem uma expansão muito rápida. Porque é tudo no corpo. Então a gente começa com meditação, com massagem, com respiração. Você olha pra si. Eu falo que é um PhD em si mesmo. Que delícia. Então você faz uma pós-graduação, PhD, uma especialização. E você fala, cara, que bom. Que bom ser eu mesmo. Que bom poder viver a minha vida. Então era isso que estava faltando, porque aí você fica suprindo na vida padrão, na vida comum, vamos dizer assim, né? Fica suprindo com bebida, com comida, com relacionamentos, que vocês só ficam machucando uns aos outros. Então, ao invés de ter uma expansão, tem muito mais dor. E você vai se relacionando com as pessoas, trazendo mais trauma e dor do que amor. E gerando trauma em si mesmo e na outra pessoa. Exatamente. Que existe uma questão da carência, né? Sempre tem um quer que o outro se cure ele. É que eu falo isso porque eu tenho uma questão com carência e com paixão, assim. São 2 pontos no Tantra que a gente trabalha muito. Primeiro, a paixão no Tantra é uma doença. Tá? A gente não vê a paixão de uma forma positiva. Aí você fala, mas eu sou apaixonada pelo meu trabalho. Na verdade, você tem entusiasmo pelo seu trabalho. A paixão é hormonal. Então você começa a olhar pra pessoa e você começa a se apaixonar, só que você fica cego. Você se perde de si mesmo. A paixão ofusca sua bola de cristal. Nossa, vou usar. Boa. Pode usar. Obrigada, tá? Vou usar isso no próximo curso. O próximo curso, inclusive, é para você desenvolver o parceiro tântrico. Para você se tornar. Porque as pessoas falam, eu queria muito um parceiro tântrico. Mas você é uma pessoa bacana de se relacionar? Você se relacionaria consigo mesmo? Putz, sem dúvida. Nossa, eu lindamente. Espelho, nossa, você é tão tesão. Legal. Nossa, eu ia ficar horas conversando, sabe? Vamos meditar, conversar. Nossa, que delícia. Eu adoro ficar só. Só que as pessoas têm dificuldade. Normalmente,
As pessoas buscam no outro o buraco que tem em si. Uhum. Então, nossa, eu sou uma pessoa muito introspectiva. Então, eu vou querer o quê? Uma pessoa super expansiva. Para essa pessoa me levar para o mundo. Tudo bem, existem as polaridades. A gente sabe disso. Faz parte Quando também. você tem consciência disso. Agora, quando você fala, eu tenho o quê? Muda Aí tudo. Mudou. Porque aí já vira posse, já vira carência, já vira dor e vira paixão que te cega. Então você para de viver a sua vida. Quantas vezes a gente se apaixona, a gente não sabe mais quem a gente é. A gente não sabe mais se a gente gosta de sorvete de flocos ou de morango. Por conta dessa energia, dessa paixão. Então a paixão é uma distração. Ela te tira da conexão consigo mesmo e com o divino. E é químico também, químico. Né? Cerebral. Pode ver que é 2 anos, que é o tempo de você se relacionar e engravidar. Não, é menos 2. tempo. 6 meses você já consegue saber. Depende da idade. Quando você é novinho... Ah, não. Aí, puta, pode ficar a vida toda, né? Aí as pessoas falam assim, ai, Lídia, que triste. Então quer dizer que não pode se apaixonar mais? Cara, você pode, contanto que você não se perca. Contanto que você veja que o outro é maravilhoso e que você tá vendo qualidades que também tem em você. Então não é mais a falta. Você tá transbordando. Nossa, olha essa pessoa aqui, que bacana, que pessoa divertida. Mas espera aí, eu tô só espelhando. Então que bacana, vamos ser divertidos junto? Vamos viver essa experiência junto? Somar, né? Somar. Não, tipo, nossa, eu tenho tanto paciente assim que fala, ai, eu tô muito triste, eu não aguento ficar mais sozinho, vou me relacionar porque tá na hora de quietar. Tá na hora, passou dos 30, né? Os 30 mais. Ai, tá na hora de eu ficar quietinho, vou arrumar uma mulher, ficar quieto na minha casa. Casar, pegar o controle, Eu engordar e querido, ficar na que frente da TV, mundo é que isso? você vive. Caraca. Relacionamento é sempre um desafio. Os relacionamentos têm a função de nos desenvolver. Sim. Então, como que você quer que seja o seu desenvolvimento? Bacana, crescimento, expansão, ou você quer que seja repleto de gritaria, de caos, de ciúme, Brigas, nossa. e desavenças e sofrimentos, né? Exatamente. E sofre tudo, né? E é uma energia também muito ruim, né? E que vai reverberando, né? Porque não fica só em Reverbera você. pra vida, né? Vai passando para todos. E você sai de um relacionamento, às vezes, vai para outro relacionamento e aquilo lá... Não, você repete a pessoa, só mudou o corpo, né? A gente tem essa brincadeira na terapia, muda né? o endereço, né? Fala assim, se você não trabalhar isso na terapia, o seu ex volta no corpo do atual, né? Ou ele se torna o ex. Você já percebeu isso? Que às vezes você tá com uma pessoa, a pessoa é totalmente diferente do seu ex. Só que daí a pessoa começa a ficar igual. E você fala, o que tá acontecendo? Na verdade, é você que tá fazendo isso com ela. Você que tá ativando alguns gatilhos que existem socialmente, né? E que acaba transformando ela na outra pessoa. Você acaba transferindo, de uma certa maneira, energeticamente. Aí a pessoa fala, eu né? nunca fui assim. Não sei porque eu sou assim agora, eu nunca fui. Que loucura isso. Então, aonde que você está colocando a sua energia e o seu propósito? Por que é tão difícil ficar sozinho? Eu acho que ficar sozinho tem uma questão da pessoa não se conhecer. Né? Porque quando ela... existe uma diferença da solidão e da solitude, né? Que são bem diferentes, inclusive. Mas quando você está sozinho e está presente, né, em você e se conhecendo, ou num trabalho de autoconhecimento, porque isso é pra vida, né? É pra vida toda, nunca vida para. Não para. Meu ex falava assim pra mim, meu ex-marido, ele falava assim, mas você já se formou como terapeuta, por que você vai fazer agora outro curso, outra pós? Eu falo, cara, é uma vida inteira agora. É um caminho, de estudo. Né? É um caminho. O importante não é o fim, é estar no caminho. É a melhor parte, é viver o caminho, aproveitar a jornada, né? Com certeza. E olhar a paisagem, né? O melhor de tudo, né? Porque vai que você chega lá em cima e fala, cheguei no fim, só tem uma pedra. Aí você fala, cara, eu passei por cachoeiras, passei por pessoas, né? Eu acredito muito, principalmente nas viagens espirituais, eu falo isso. Conheçam as pessoas que moram no lugar. Não é uma viagem /CVC. Não é pra você ficar no resort. É pra você sair pra rua. É pra você ir comer nos lugares. Ah, mas eu queria ir no restaurante chiquetés. Tá bom, mas depois vai na quitanda. Vai no cara que vende o cachorro quente na rua. O melhor das viagens, o que te transforma são as pessoas que você conhece. Sem dúvida. É o que você leva pra vida, né? E é só o que a gente vai levar desta vida, né? É as só experiências. as experiências, só e a as gente vai continuar reverberando isso, né? E volta outra vez, se Deus permitir, e volta, e volta, e volta. Mas até... tá rolando upgrade, hein? Tá rolando upgrade? Do quê? A humanidade tá rolando esse upgrade, não dá mais. Eu tô vendo que nós estamos num momento da humanidade que assim, ou vai
borracha. Exatamente. Ponto. É aqui, ó. É assim, agora chegamos na bifurcação. Na bifurcação, meu amigo. Ali você já sabe onde você vai dar. É um retorno e você vai fazer todo o rolê de novo. Aqui você vai fazer de um outro olhar, de outra vibe, né? Uma questão de consciência mesmo, né? É um despertar. Eu falo que é um despertar, penso eu e vejo, sinto, né, essa energia que é um despertar da humanidade. É coletivo, né? Cara, Sim. a gente precisa disso. Precisa. Eu acreditava muito, de verdade, eu rezei muito, muito mesmo durante a pandemia. Sim. Que eu falava assim, gente, cara, puta, a gente já teve guerra, a gente já tivemos várias experiências. Eu acho que dessa vez vai. As pessoas vão ter consciência, as pessoas vão poder olhar para coisas que não viam antes. Aí começaram a olhar, começou a ter um monte de divórcio. Porque isso é interessante, né? Eu achava, sinceramente, que na pandemia as pessoas iam ter mais filhos. Eu falei, só que vai transar que é casado, né? Uhum. E teve uma quantidade absurda. O mercado imobiliário deve ter agradecido muito a pandemia. Verdade. Nunca cresceu tanto. E isso veio muito porque as pessoas voltaram para dentro de casa e descobriram que não conhecia o companheiro nem a companheira. Falou, mas quem é você? E nem os filhos, às vezes. Nem os filhos, e os filhos que é também. mais duro, né? Olha que louco, né? Ou seja, o casal tá casado há 20 anos. Só que eles ficam 18 horas na rua, aí só conversa 2 horas por dia. Aí tem aquele sexo muito meia boca, muito ruim. E que fala, tá tudo bem, mas cumprir na semana o sexo que precisava. E quando tem? Quando tem. E daí, quando vai ver, fala, cara, quem é essa pessoa? Tem muitos casais que vêm pro Tantra, né? E já teve casal que chegou e falou assim, esse aqui é o divórcio. O Com o papel na mão. Chegou na minha sessão, falou, tudo bom, Letícia? Eu tive aqui pra uma sessão ou pra um curso, não conheci o casal. Aí eles vieram com o papel, assim, o divórcio. Falaram assim, toma aqui, esse é o divórcio. A gente veio aqui, é a nossa última chance. Se não der certo, eu te assino o divórcio. Aí eu fico com aquela cara de responsabilidade. Que responsabilidade é essa, Nossa, Letícia? gente, Sério como isso? assim? Nossa, muitos casais. Aconteceu isso? Muitas vezes. Nossa, Tá muitas brincando? vezes, muitas vezes. E aí, como que aconteceu? Tem casal que flui super bem. A ideia do Tantra é que você ame a pessoa, né? Que você esteja com a pessoa e se encante por ela várias vezes ao longo da relação. Então a pessoa fala, quanto tempo dura um relacionamento tântrico? O tempo que pra vocês for suficiente. Contanto que tenha consciência que é uma evolução para os dois. É um processo para os dois, né? E tem fim? Tem um prazo? Então, a gente não... Só se você tiver um parceiro tântrico, aí é outra história. Você vai falar disso? Vou, se quiser eu falo. Tá. Que é bem legal. O pessoal gosta desse assunto, porque fala, gente, é o que eu sempre quis e não sabia, né? Ah, é? Puta, que louco. Mas nos casamentos, né, quando a pessoa escolhe viver a vida... Quando alguém casa, ninguém quer separar, né? Ninguém casa pra separar. Ninguém casa pra separar, né? Mas aí, você tem que olhar. Por que você está no casamento? Eu tô no casamento porque socialmente é bem visto. Eu já tô com mais de 35 anos. Se eu não tiver casado, eu não sou bem profissionalmente. Isso existe? A gente tem que falar sobre isso. A gente tem que pensar também que tem uma cobrança até familiar. Nossa, familiar, né? Social, espiritual, religiosa, né? Então, a pessoa tem que estar ali. Só que você não precisa se perder por conta do relacionamento. Ao contrário, você tem que evoluir durante o seu casamento. A melhor coisa, eu amo quando o casal fala assim, nossa, meu companheiro fez um Vipassana. Que a gente vira testemunha junto do Vipassana, né? Já faça Vipassana, sabe assim? E é difícil, né? É difícil, é um processo. É uma E de repente o companheiro vem e traz esse conhecimento para a parceira, ela não fez a vivência, mas a informação que ele trouxe fez ela sim ter um upgrade. Certo. Pronto, o casal tá crescendo. E aí quando chega em 10 anos de casamento, os dois olham pro outro e falam assim, caramba, eu nem te reconheço mais. Olha quanto você mudou, isso. Só que você mudou positivamente. Né? O pior é quando o casamento vem, e isso acontece muito, do casal fala assim, mas no passado ela era assim, assim, assim. Mas há 5 anos atrás ele era assim, assim, assim. Ou seja, a pessoa não vê mais o outro. Ela só vê o reflexo do passado que está na falta. Então o Tantra faz as pessoas voltarem a se ver. Tanto que a primeira parte é o Trataki, que é você olhar olho no olho, respirar fundo e você começar a reparar que mudou o rosto, e você tem que falar o que você ama no outro. Tem casal que começa a chorar, porque aí começa já a acender aquela chama, e começa a se olhar, e a gente faz o casal voltar a namorar. Eu dou uma liçãozinha de casa para todo mundo que é casado, né? E que vive junto. Tem que ter pelo menos um date
a cada 15 dias. Mas é date mesmo, de se arrumar, de ir pro cinema, pro teatro, ir pro restaurante, como se fosse o primeiro encontro. Interessante. E depois namorar, de preferência não em casa. Sim. Vai pro motel, vai pegar um chalezinho, sabe? Vai pra um lugar bacana. E não é pra ficar falando dos filhos, do trabalho. Vai arrumar outro assunto pra conversar. Se reconheçam. É louco isso, né? A rotina, ela te toma, né? É literalmente... Mas a rotina pode ser sua aliada. Pode. Por Mas exemplo, tem que ter as consciência, mães, né? a rotina é a melhor amiga de uma mãe. Sim. Né? Ela Que consegue ajuda, se né? organizar para a vida. Se virar nos 30, né? Mas no relacionamento tem a rotina positiva e tem a rotina de perder tempo. Então a gente chega em casa, tem o filme, tem isso, toda vez a mesma coisa, o casal já não tem aquela surpresa. Aí você começa a ter lapsos de memória. Você começa a falar, nossa, mas eu fiz essa semana? Porque o cérebro já não reconhece como algo novo. Fica só na repetição. E dentro desse relacionamento, a questão espiritual, como que ela é passada, por exemplo, dentro de uma família que tem os filhos, que tem outros amigos, colegas, enfim, que tem outras vivências, né? Eu falo porque, assim, uma vez foi muito curioso, um amiguinho do meu filho foi dormir em casa e na hora de dormir, coloquei meu filho para dormir e tal, e aí eu falei, vamos rezar? Aí ele falou, tio, eu não sei fazer isso não. Eu falei, cara, você não sabe? Não. Eu falei, você só repete o que a gente vai falar, tá bom? Beleza. Meu filho ficou muito orgulhoso. Nossa, eu já sei rezar e tal, não sei o que, ele não sabe. Assim, lógico que a gente não interfere na outra família, porque a gente não sabe qual é a crença, a estrutura ali, né? A estrutura familiar da outra família, né? Mas que a gente gosta da criança, porque a criança não tem maldade e é muito louco. E assim, como que funciona essa questão para os filhos, do casal para os filhos? É profundo ou vamos deixar só no relacionamento? Eu posso falar pelas minhas filhas, né? Então ótimo. Porque eu tenho uma filha de 19 e uma de 15. E minhas filhas foram criadas no Tantra. Minhas filhas são tântricas, meu avô é tântrico, meus amigos são tântricos, toda minha comunidade é tântrica. Porque, querendo ou não, você vai reverberando. O Tantra, a palavra Tantra quer dizer teia. Quer dizer trama. Então é você abrindo as suas conexões, as suas raízes e você conectando com o ar, com o vento, com a natureza, com as pessoas à sua volta. Então você vai vendo que você também é o outro. E que ambos, quando crescem, todo mundo evolui, todo mundo está ganhando. O Tantra tem muito isso do quem ganha, ganha. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Né? Então minhas filhas... filhas... Ninguém está competindo, mas está todo mundo ganhando. Não, todo mundo está ganhando. É somando e não é... E você torce pro outro, né? Sim. Ai, você conseguiu essa informação, então eu quero que você evolua logo para depois me passar. Depois me ensina. Me ensina, né? Então minhas filhas, eu posso falar por elas foram criadas num ambiente muito flexível. Então elas iam, uma vez minha filha quis ir numa igreja católica, ela foi com a tia dela. E ela achou mó legal, ela falou, nossa, mas é tão bonita, porque é bonita mesmo a igreja católica. Eu adoro. Lindas, Toda vez que eu vou num lugar, no Peru, nossa, eu fui numa missa que tava tendo. E era uma missa de Arcanjo Miguel, eu já lá, chorando. No dia que a gente energia, chegou, né? No Peru as igrejas têm... Você foi aonde? Eu tava em Cusco. Em Cusco. Nossa, aquela igreja... Que aquilo. Puta, Nossa. eu cheguei, eu parei na capelinha ali e comecei a chorar do nada, assim, do nada. Era lágrimas e a energia, né? Porque nossa, reverbera. Não, eu adoro ver aquelas pessoas na fé. Eu sempre achei muito bonita as pessoas no seu momento de fé. Amo. Então, o Tantra tem muito isso. Todas são positivas. Não tem uma, eu sou isso, vocês... Não, tá tudo junto, entendeu? E então, minhas filhas foram criadas assim. Elas queriam ir na igreja, a tia dela levava. Ai, mãe, eu fiquei curiosa pra saber como era um centro. Aí eu tenho um amigo que é pai de santo. Eu levei elas no centro. Aí ela falou, legal, ok. O pai delas... Ele é muito mais de boa, ele não tem uma religião, mas ele acredita muito em Deus, então ele trazia também esses conhecimentos. Então, elas foram criadas entendendo que tudo era divino. Porque a espiritualidade não tem religião. Não tem religião, exatamente. Isso Começa acontece por aí, muito. né? Você deve passar por isso também. Nossa. As pessoas falam assim, Letícia, mas igual eu vou ter o Retiro Essência esse final de semana, né, no outro. E é um retiro espiritual. Aí o pessoal falou assim, mas qual é a religião? Eu falei, não tem religião. Ué, mas é um retiro espiritual? O pessoal associa retiro realmente a uma questão de uma igreja, de um lugar assim. Catolicismo, que era comum, né? Acho que era o maior também, vamos falar, né? No mundo, acho que o catolicismo é um dos maiores. É a grande egrégora ainda, né? É uma grande Quando eu era criança, minha mãe ia para retiros do Osho e ele chamava maratona. Não era retiro, era maratona o nome.
O Osho, ele é polêmico, né, Letícia? Ele é bem polêmico. Sagitariano, né? Ah, é? Ele veio para trazer o caos mesmo. E o caos com muita consciência, Sim. né? E ele tem algumas meditações que eu já fiz, algumas, principalmente de hiperventilação, que são maravilhosas também. O Tantra usa alguma coisa Usa nesse muito, sentido? a gente usa renascimento. Renascimento. A base do Tantra é o movimento, o som e a respiração. Uhum. Né? Então você tem que se movimentar, porque as suas memórias estão no corpo. Uhum. O som tem que sair para que você valide o que você está sentindo e você possa desbloquear suas emoções. Uhum. E a respiração te auxilia na conexão, na nutrição, e você poder estar se nutrindo, você se sentir vivo. É comum a pessoa falar, nossa, eu estou me sentindo vivo como nunca na minha vida. Quando você fala de se movimentar do corpo, você falou no início das couraças que a gente vai criando, o meu entendimento de um leigo, quer dizer, estudo um pouquinho, mas ainda não sou... Estou pertinho e muito longe de tudo isso ainda, então eu digo que eu estou gatinhando ainda no mundo espiritual. Estudo, estou me formando. Gatinhando. Gatinhando ou engatinhando? Eu te falava. Então, assim, eu te faço uma pergunta. Quando a gente tem os traumas, os medos, vai para o corpo. Elas ficam armazenadas no nosso corpo físico. Né? Então, através do Tantra, o trabalho, vamos dizer assim, um dos trabalhos do Tantra é a gente desbloquear a Kundalini. Isso. Que é a nossa energia vital, que é a energia que é transformadora e que eu imagino sempre uma cobra que ela sobe, vai até o nosso coronário e desce e fica circulando essa energia. E esses fluxos, eles têm que estar totalmente alinhados e desbloqueados. Nesse momento do realinhamento é onde acontece, a gente fala de catarse? As catarses, isso. As catarses que as que é uma liberação emocional. Estão liberando e tem, às vezes, algumas distributions, eu falo assim, as então, palavras. Mas as pessoas assim, catarse o tempo todo na vida, só que não sabem que esse é novo. Por exemplo, uma pessoa que está passando raiva, discute, de repente ela se estressa e começa a bater em todos os lugares, é uma catarse. Ou seja, o corpo dela virou uma panela de pressão. Ela ficou acumulando emoções, acumulando tensão, tem uma hora que ela não aguenta mais. Aí ela chora, ela grita e machuca alguém, inclusive. Ou ela xinga no trânsito, joga o carro em cima do outro, porque esses dias eu vi um vídeo, eu achei, puta, que horrível. O cara no mercado, lá nos Estados Unidos, o cara no mercado deu um tapa na criança. Que isso, gente? Do nada, assim. Eu falei assim, que ridículo. Imagina como estava a criança dele, então, né? Pra ele fazer isso com sem defesa. Então, assim, as pessoas estão muito loucas, né? A gente tá num momento, gente, vamos com amorosidade, sabe? A gente tá num momento que as pessoas estão muito doentes. Tá muito doente, assim, a gente chegou no limite, igual você falou, assim, tá na bifurcação. Tá na encruzilhada. As pessoas não sabem mais o que fazer. Então, eu falo que deveria ter um terapeuta a cada esquina. Para ajudar todo mundo, porque o mundo precisa de amor. E como que tá o preparo desse mundo, dessa galera? O que você vê nesse... Tá vindo uma geração muito interessante, né? Eu fico vendo as minhas filhas, amiga das minhas filhas, que você falou até da espiritualidade. Eu virei a mãe legal, cheguei nesse ponto da minha vida. Venci na vida. Que delícia, que delícia. Eu virei a mãe legal. As amigas dela me ligam e falam, tia, olha isso aqui. Eu falei, nossa, gente, tia, né? Mas elas me mandam, tipo, dá uma olhada nisso. Olha, eu tô passando por tal movimento, tal emoção. O que eu faço? Eu falo, olha que legal, né? Tem uma busca. É ótimo isso, né? Quando porque eu era você adolescente, é uma boa referência, né? Você não teve isso na sua adolescência. Você teve? De você estar angustiado. Não. E você falar assim, tá, eu tenho que lidar com isso porque faz parte. Quer dizer, eu tive sim. Legal. E foi uma fase muito importante para mim, que eu tinha uma amiga que os tios dela eram tias, ela era criada pela avó e pelos tios. E os tios dela que, putz, são fofos. Vai um abraço aí, Wagner e Estela. São maravilhosos. E eles eram muito mente aberta, cabeça aberta. E era lá a minha época da minha busca espiritual. Sim, tá. Eu fugi da primeira comunhão, fui buscar conhecer o espiritismo, que eu já conhecia, já lia desde os 7 anos. O meu tio sempre me deu sua mãe é super bruxesca, né? A minha mãe que Deus a tenha, enfim. Não fala da minha mãe agora, que vem muita emoção. Enfim, e aí aconteceu que
Lá a gente saía da escola, ia lá conversar e ficava noites e noites conversando, era muito legal. Ai, que bacana. Final de semana, a gente Você falava de teve um espiritualidade. direcionamento. Então, assim, eu sempre tive muitos pais e mães na vida, e que sim. meu pai é maravilhoso, meu irmãozão, assim, guerreiro. E, assim, é importante, né, a gente ter pessoas, assim, boas, próximas da gente, que o mundo precisa disso. O mundo precisa, sim. E aí que eu acho que o Tantra, mais do que nunca, entra. O Tantra é uma filosofia que tem mais de 5.000 anos. Encontraram alguns registros na Suméria que tem 12 mil anos. 12 mil? E se você fala com as pessoas do Tantra, dessas matrizes, né, matrifocais e tal, e fala assim, você faz Tantra, eles vão falar, o que é isso? Porque é um estilo de vida, é uma vida de presença. Para você ter uma vida tântrica, não é ter a posição X e gozar 1 milhão de vezes. Não, é você estar presente. Só pelo fato de você estar conversando aqui comigo e não estar pensando 1000 coisas, você já está fazendo Tantra. Parabéns. Ah, obrigado. Então, o Tantra é essa Eu já sou tântrico. É super tântrico, né? E o Tantra, quando ele... Uma das linhagens que eu mais gosto seria ali nos Drávidas, né? Seria ali onde é o Paquistão, o sul do Paquistão. E ali eles tinham muito esse culto à natureza, culto à espiritualidade, culto ao divino. O relacionamento, quando o casal ia se casar, né? Demorava 1 mês para eles terem relação sexual. 1 mês? 1 mês, imagina, se demorar 1 mês conviver na mesma casa, é um processo, é interessante. Então, na primeira semana, eles tinham que conversar. Só que assim, eram casais que desde criança estavam juntos. Então, eles se conheciam. Só que ali eles tinham que conhecer quem era o outro na alma, na essência. Uau! Aí na segunda... E 1 mês dá tempo pra isso, Letícia? 1 semana ali, né? Não, pra ter o primeiro coito. Depois é a vida toda. Aí na segunda semana, eles começavam a fazer massagem. Começavam a fazer trocas, ou seja, como é que você sente? Como é que você sente prazer? Os meninos eram levados pro alto de uma montanha, onde eles eram iniciados mesmo em práticas sexuais. E quando eu falo sexual, gente, não é penetração, não é genitalização. Vamos sair disso. Sim. É práticas de conhecer o próprio corpo e conhecer o corpo do outro. Então eles passavam por um ritual, é ali que eles se tornavam homens. Uau! E antigamente existia muito essa questão da ritualística, Isso né? se perdeu e é uma Perdeu. pena. Isso ajudava os homens a sair desse lugar de menino, do filho da mãe, né? Da mãe que nutre, eu tô falando, né? Para se tornar um homem. O homem mesmo, ainda né? tem muitos lugares que ainda tem, né? Mas isso se perdeu, infelizmente. Tanto que tem homens de 40 anos que ainda são um menino. Que ainda é uma Ainda é o criança, filho da mãe nutridora ali, né? Que não desmamou. Uau. Então, era um processo E tá cada muito vez forte. crescendo isso, né? A gente vê, pelo menos, crescendo. Mas eu vi um movimento muito bacana. Tem um grupo lá no Rio Grande do Sul que está fazendo um trabalho muito legal com os homens. Assim, que eles fazem trabalhos mesmo, assim, Legal. de Eu conheço 2, eu não sei se é de lá, mas eu tenho os Guerreiros do Coração. Guerreiros do Coração. Isso aí. Esse é muito eu indico os homens. E tem um negócio que eu acho muito maravilhoso. legal. O homem tem que ir porque ele quer isso. Eu acho muito Sim, legal. Sim, Porque eu indiquei para um ex-namorado, ele foi, entrou em contato, os caras falaram assim, mas por que você tá aqui? Ah, porque minha namorada falou. Eles, então não. Não é hora. Eu achei tão legal, eu falei, olha que sacada, porque é sempre a mulher que faz esse movimento de vai lá fazer isso, porque a mulher costuma ser buscadora, né? A mulher é mais buscadora que os homens, né? Mas isso não tá... Não, tá virando a chavinha. Tá virando Tem a muitos chavinha? homens buscadores, né? E tá tendo essa Isso mudança. assusta as mulheres quando o homem é muito buscador? Não, isso estimula as mulheres. As mulheres É. estão, tipo, obrigada, Deus, agradecendo, porque cansa, né? E a gente vê um movimento que as mulheres estão buscando mais mulheres. Isso é comum também? Isso aí, não, isso aí Como que depende. depende? Isso é porque, querendo ou não, as É mulheres... preconceito isso? Ou não é preconceito? Não, eu acho que é um movimento natural que está Natural? acontecendo das pessoas descobrirem que o amor não tem forma. Tá. Né? Que você pode amar quem você quiser. É só você estar disponível. Então, depende muito, assim. Consciência mesmo. Exatamente. Não tem... No Tantra isso não influencia. É inclusivo. É. Que delícia. Né? Tanto que eu já fiz prática com mulheres que foi muito melhor do que com homens. Uhum. Né? Então eu falei, nossa, que interessante, né? Cada um tem uma energia diferente. E a energia, né? É uma questão de energia, né? O cara pode Sim. ser homem, pode ser mulher, mas talvez a energia não esteja fluindo adequadamente. Exatamente, não naquele momento. Naquele momento. De repente precisa de umas ferramentas a mais. Então, nesse lugar, por exemplo, do casal que tinha que se conhecer, fazia massagem, depois descobria a sexualidade. A última fase, que era numa lua cheia, tinha a penetração. E não era uma penetração para reprodução, que é aquele movimento rápido, né? E repetitivo. Que a gente vê nos filmes, o padrão. É o padrão. Uhum. Não, era Shakti por cima, que é a mulher, né?
e ela pontuando e trazendo essa energia do masculino, subindo pelos chakras, despertando a Kundalini dos dois, até que finalmente possa encontrar o divino. Então era do profano para o divino. Era uma prática de profunda devoção. O sexo era a união do sagrado, do masculino e do feminino. Uau. E ali você encontrava Deus. E entra muito no ego, porque você fala assim, eu vi Deus. Aí pronto, na hora você desce. Fala, ai, nossa, voltei. E a gente busca isso até hoje. Existe uma prática chamada Maituna, que é o sexo tântrico. Não dá pra você fazer qualquer um. Não adianta ele te falar, eu adoraria aprender. É um processo, né? Primeiro você tem que se trabalhar, depois você trabalha o outro junto, né? E é isso, é você sair do sexo como genitalização. A gente fala no Tantra que o sexo começa pelo olhar. Então você olhou, conectou, falou, nossa, já estamos começando aqui. Aí sim vocês dois fazem práticas que aumentam a energia da Kundalini, desbloqueando ali aquelas couraças que estão nos chakras, estão ligados a medo, ligados à sobrevivência, ligados à angústia, né? Então vai desbloqueando até que você abre esse canal pro divino. Tem uma coisa muito interessante. No yoga, a busca é você desbloquear e ir embora. No Tantra, não. A gente sobe e desce. Ou seja, eu conecto o profano com o divino e eu conecto o divino com o profano. Então, quando você fala divino e profano, cara, são extremos. Mas são complementares. Sem um, não tem o outro. Não existe um você sem não o outro, pode. Né? Eu detesto isso. Assim, quando o pessoal fala assim, qual é a sua linha de tantra? É vermelha, azul, amarela, roxa? Eu falo, gente, eu faço tantra. Esse negócio de ficar separando não tem nada a ver com o Tantra. O Tantra é a união. A gente sai desse padrão da separação, de ficar te limitando a alguma coisa. Não, você pode ser tudo. Você pode estar conectado. Eu acredito que a gente vive num mundo que ele é um mundo que a gente fala dual. Né? A gente vive num mundo tridimensional, né? Cima, baixo, lado esquerdo, direito, para frente, para trás, ponto. Então, a gente sempre tem na vida um aprendizado do pode, não pode, sim, não é, né? Ou seja, ou é ou não é, né? Por que não pode ser os dois? Eu acho que o Tantra, O que poderia acontecer com você? Cara, e o medo disso, né? Se você experimentasse tudo isso. E o medo de experimentar? Se você pudesse ser livre, já pensou? Puta que delícia. Ele te fala assim, o meu sonho da vida é ser livre. Eu falo, o que você precisa? De uma autorização? Então eu, Letícia, na minha autoridade, estou te dando a liberdade. O que você vai fazer com isso? Você vai fazer a mesma coisa que você faz todos os dias, porque você não teve essa virada de chave. No Tantra, você precisa de disciplina para ser livre. Disciplina para todos os dias você escolher a si mesmo, escolher estar presente. Se amar, primeiramente. Se amar, né? nossa. Acho que é o início, né? A gente é a base, a gente né? mesmo, A base é o amor. E às vezes a gente não tem esse amor. Descobriu que é amor, né? Descobriu o real amor, né, pela gente. Quando a gente não... Eu falo a gente, né, mas assim... Mas você já pensou que tem gente que nunca soube na vida o que é o amor? Nem por ele mesmo. Não faz ideia, que só viveu uma vida de repetição e reprodução. E na busca do amor pelo outro. Exatamente, não, porque se alguém me amar assim, eu sou validado. Feliz. Eu sou alguém, né? E daí a pessoa pode nunca ter descoberto o que é amor na vida. Aí que eu falo, você precisa de um ano sabático de relacionamentos. É aquela busca do externo, sempre no externo. Sempre no outro. Né? Sempre no outro. E não é a intenção, você tá com o outro porque você quer evoluir, você quer trabalhar o amor, você quer trabalhar o prazer, você quer explorar outras possibilidades, mas todo mundo tá de acordo, todo mundo tá presente, tá vivo, vamos junto, mas principalmente sem ficar se perdendo, sem ficar nesse lugar da posse, né? A posse é doença, né? Doença é complexo, né? Mas isso é muito difícil, né? Quando a gente fala disso, parece que é tão natural, parece que é tão fácil, né? E aí quem escuta fala, mas é possível isso? Cara, é possível. E agora a gente está numa virada de chave que as pessoas estão cada vez mais buscando relacionamentos saudáveis, relacionamentos que todo mundo faz terapia, né? A gente fala, quantos anos tem de terapia em carteira, né? Vamos evoluir. Tá com a terapia em dia, né? Então a gente pode conversar, né? Pode começar a conversar, né? Mas principalmente pessoas estejam disponíveis a experimentar num lugar amoroso. Quando você falou de presença, né, um pouco antes aqui, as pessoas, eu penso, né, que muitas pessoas não têm a presença, né, não vivem no agora, vivem ou sonhando no passado ou sonhando no futuro e esquece do agora, né? E uma das coisas que eu, agradeço muito e sou muito fiel a isso é a gratidão. Né? Ter gratidão, assim, primeira coisa que eu faço
ao acordar, antes de abrir os olhos ainda, ou às vezes quando eu abro os olhos também, difere, é agradecer a Deus pelo aquele dia, por mais um dia de oportunidade, pelo retorno da minha alma no meu corpo, né? A Cabala fala muito disso, né? Eu estudo bastante essa questão. E assim, traz uma consciência diferente durante o dia. Você olha o dia diferente, né? Na Torá está escrito lá que nós devemos acordar o nosso dia. Acordar o nosso dia num sentido de acordar antes do sol nascer, ver o sol nascer, que é onde, né, cronometricamente falando, vem o dia novo, e a gente consegue assim, sentir aquele primeiro raio de sol, aquela energia, gratidão pela vida, né? Dentro do Tantra, eu vejo que quando você fala, passa uma energia tão positiva, tão gostosa, é tão prazeroso que está aqui, que eu fico hipnotizado. De verdade. É porque você vive o Tantra, né? Eu vivo de um outro nome, enfim, sei lá, mas é o Tantra, eu vou aceitar que é o Tantra. Mas e tá Tantra tudo certo. é ritualístico, né? Isso é um ritual. Tem gente que fala assim, mas como é o Tantra mais antigo, mais visceral? Porque a gente é muito nessa linha Neo-Tantra, né? Que a gente mistura Reich, Keller, Melauen, a gente vai misturando também os conhecimentos, porque o Tantra ele vai se agregando. Quando ele foi destruído naquelas sociedades, ele foi ciganando pelo mundo. O Tantra é meio cigano, tem essa energia. E ele vai se adaptando à civilização que ele está. Se você for, por exemplo, na Índia, o Tantra é muito espiritual. Ele é adaptado. Ele é adaptado. No Tantra, no Brasil, é totalmente focado em educação sexual, educação emocional, porque a gente não teve. Sim. Só que a partir dali é um link para que você possa se conectar com a presença, com o ritual de estar vivo. Tudo é ritualístico. Pode ver que para você trabalhar, você tem que ter água aqui, tem que ter o computador aqui, tem que ter aqui. Todo mundo faz rituais. Só que tá dormindo, tá distraído. Quando você agradece o dia que, você começou um dia. Olha que privilégio. Quantas pessoas não conseguiram isso? Verdade. Né? Verdade. E você conseguiu um dia escolhendo viver aquilo. Eu não escolhi, sinto muito. Você viveu e escolheu exatamente a vida que você tem. Uau. Que fantástico. Então, essa gratidão é uma coisa que a gente vive tantricamente falando. O tempo todo, sim. Nossa, eu vou usar muito esse termo. Até a raiva. Tântrico. Às vezes você tá com raiva, você tá puto da vida. Ou então você tá de luto, né? Eu lembro quando minha avó faleceu na pandemia, né? E aí, na hora do enterro dela, eu agradeci profundamente ela. Eu falei, nossa, que privilégio ter sido criada por você, por ter tido uma vida com você. Honrar, né? Nossa, honrar. E eu falei, agora o que eu vou fazer? Eu vou passar os conhecimentos... Quando você fala, seu olho fica... Foi muito especial, assim. Eu vou passar os conhecimentos que eu tive de você. Então eu estou honrando a minha ancestralidade. Teve só a parte boa? Claro que não, a vida acontece. Mas o que me fez construir como um ser que está ligado a essa pessoa? Né? Então, todas as pessoas que você conecta com a sua vida, você tem que ter essa gratidão. Porque imagina se você não se conectasse com ninguém nunca mais. Nossa. Que vida triste, que vida vazio. Cadê o seu propósito? Ser humano nasceu para se relacionar. Por isso que eu vejo o pessoal pós-pandemia, né? Eu fiz uma aposta com a minha analista. Quando eu tava na pandemia, a gente falou assim, como é que vai ser depois, né? Eu achava... Vai ter vida? Após morte? A minha analista achou que todo mundo ia se ver, já ia tirar roupa e já ia transar. Ô, louco. Eu falei, nossa, imagina, ia ser muito louco. Eu achava que as pessoas iam demorar para voltar, ia ficar um processo meio introspectivo. E realmente é o que está acontecendo. As pessoas estão bem difíceis de se relacionar, estão se afastando cada vez mais. Elas descobriram que é muito bom, sim, ficar sozinho. E tem esse perigo, né? Quando você fica muito tempo sozinho, você vê que é tão bom também. Só que aí você consegue evoluir só até aqui. Sim. Aí você tem que encontrar alguém para evoluir mais um pouquinho, nem se for amigos, sabe? Sim, tem que ter alguém para poder Tem que ter alguém para continuar. Então a gente está nesse momento, né, das pessoas retornarem pro mundo com muita dificuldade. Mas você vê uma busca das pessoas ou ainda está no... Eu sinto que as pessoas estão buscando algo novo, algo que não tem nome. Eu vejo muitas pessoas falando assim, eu quero me relacionar com alguém, mas eu não quero morar na mesma casa, eu não quero casar, eu não quero ter isso, eu não quero os padrões dos relacionamentos que eu tive no passado. Eu falo, que bom. Então, que tal você experimentar? Existe 1 milhão de formas diferentes de se relacionar, só que quando você está presente, tudo flui melhor. Agora, se você se relaciona pensando no que poderia ser ou na falta, aí não funciona.
o desfluxo está agindo nesse Exatamente. caso, né? A energia não está sadia, né? Mas está acontecendo um movimento bem interessante. Vamos ver os próximos capítulos. Agora você falou de coisas boas, de coisas maravilhosas. Agora, dentro de um relacionamento afetivo no Tântrico, o povo não briga, não? Briga muito. Ah, que legal. É bem desafiador, assim. Nossa, eu tive um parceiro tântrico por 6 meses, né? E foi um processo muito interessante, assim, porque eu queria muito ter um parceiro tântrico. Porque, querendo não, quando você entra no Tantra, eles já falam isso pra você, que o ideal é que você tenha alguém pra se desenvolver algumas práticas, porque sozinha você não conseguiria. Tá. Mais para os homens do que para as mulheres. O homem precisa da energia feminina, porque é uma energia mais nutridora e que consegue subir a energia dele mais rápido. Uhum. As mulheres podem fazer trocas entre si que flui, nossa, expande muito rápido. Os homens entre eles conseguem, claro, mas é um pouquinho mais lento, né? Precisa de um pouco mais de energia, mais de esforço, né? Então eu percebi que quando eu entrei no Tantra, eu já falei, nossa, precisava de um parceiro. Eu demorei pra achar, mas achei uma pessoa super legal, que também era tântrico, ele era fotógrafo, na verdade, mas ele vivia na mesma comuna que eu vivia. E aí, a gente foi parceiro por 6 meses. Eu tive uma evolução energética, emocional e principalmente como mulher. Eu me senti num feminino tão conectado, eu me senti no feminino tão de me permitir ser nutrida, de ser cuidada, eu me permitir ser amada, sem eu fazer esforço. Porque eu via que eu ficava fazendo muito esforço. Natural. Era natural. Eu falava, gente, pode ser assim. Só que a gente brigava muito. Brigava muito. Que tipo de briga? Era briga do quê? De Por ciúme? que acontece? Rolava Era tudo... ciúme também? Não rolava ciúme, não. Não, isso era um acordo. E a gente deixava acordar desde o início. A gente falou, o acordo é que vamos ser parceiros tântricos, a gente não vai ser namorado. Tá. Tem essa diferença. O parceiro tântrico é um parceiro para você se desenvolver. Tá. Então, vocês se encontram 1, 2 vezes por semana, por 2 horas, 6 horas, 10 horas, depende o que vocês podem, né? E vão fazer práticas específicas para o objetivo de vocês. Tá. A gente queria encontrar uma... E qual que era? Pode abrir? Qual que era o A gente objetivo? queria encontrar num processo de quase evolução, assim, a gente queria ver o máximo que a gente podia iluminar. Você queria virar pozinho? Queria virar purpurina, assim. Não, e ele também, a gente tinha muita energia, Sério? né? Então, legal. a gente queria falar assim, qual é o máximo que a gente consegue elevar de energia junto. E aconteceu várias experiências muito loucas, assim, de eu ficar vendo coisa. Aí que eu comecei a acreditar em extraterrestre, porque eu me vi... Nessa expansão, eu digo nessa expansão dentro do movimento, que você consegue atingir o divino, você consegue até mirar, ver mirações, ver... Não, Nossa, você está... falou de ETs aqui. Mas, pois eu nunca acreditei, assim, eu não acreditava nisso. Eu não acreditava, achava uma coisa meio esquisita. Falar, vou gente... chamar os nossos amiguinhos chama aqui, a produção. Os amiguinhos aqui, vamos... Não, mas eu lembro que eu tive uma fase da noite escura da alma, né? Mas sem cogumelos, sem nada. Não, no Tantra a gente não utiliza. Não tem uma mistura. Porque não precisa, a respiração já te deixa muito bem conectada. Sim. Eu lembro de uma experiência que a gente teve junto, que ele fez a massagem em mim, massagem tântrica, e aí eu comecei a entrar num pulso orgástico, então o seu corpo inteiro começa a ter o orgasmo, né? As suas células começam a trabalhar, e eu apaguei. Eu fui parar em um lugar, eu me vi saindo, e eu fui parar desmaiou? Não, eu simplesmente vi um buraco negro na minha frente, e eu senti Transcendeu. Pois foi a experiência, foi muito louco, assim. E só uma vez na vida? Não, aconteceu outras vezes, mas essa me marcou, porque eu fui parar em um lugar... Foi a primeira? A primeira sempre marca, né? Mas eu fui parar num lugar que tinha um monte de seres muito esquisitos, assim, e eu ficava olhando, e eles estavam conversando. Não. E eu conversei com alguém. Gente, nunca contei isso, assim, em público. E eu conversei, só que eu não lembro, assim, né? E eles me passaram informações, conversaram normal. De repente eu senti o meu corpo fazendo assim. E eu voltei. E eu voltei tremendo, eu voltei chorando, entrei numa catarse muito grande, e ele ficou assim comigo, tadinho, tão querido, e ele falou assim, onde você tava? Ele falou desse jeito, e foi porque o seu rosto começou a mudar. Ele falou que o meu rosto foi mudando de forma, e ele não sabia explicar como. Caraca! E ele ficou assustado ou não? Ele achou maravilhoso, ele falou, vou fazer de novo. Ai, que delícia! E foi um processo muito legal, mas a gente brigava muito por processos, né? Então, por exemplo... Eu cheguei numa fase que eu não conseguia mais evoluir no nível energético. Eu cheguei no máximo, assim, eu não conseguia mais do que ali. Só que ele conseguia mais do que eu.
Tá. Então ele conseguiu elevar muito mais. E aí a gente discutia porque ele queria fazer determinadas práticas que eu ainda não estava pronta. Então a gente ficava discutindo. Uau, era um processo de desenvolvimento no A gente nível... levou muito a sério, assim, muito a sério. Caraca. Mas é óbvio que a gente acabou amando um ao outro profundamente. Foi um amor que era um amor tão puro, assim, era um amor de alma mesmo, assim, de você tá andando e você vê a pessoa e o olhar gruda, assim, foi muito forte, né? Gostoso. E foi um processo muito especial, como eu disse, foi ali que eu dei um upgrade como Shakti, né? E ele também como Shiva. E foi muito bacana. E daí a gente também tinha algumas brigas sobre vida, né? Porque o ideal é que você não leve as situações que te distraiam para as práticas do Tantra. Tá. Então, eu briguei com o meu chefe. Eu não vou levar isso para a prática. Tá. Eu posso levar a emoção que está me sobrecarregando, que está me fazendo mal. Nossa, é um nível de consciência totalmente... É muito difícil, porque o que a gente costuma fazer? Usar o parceiro, a parceira para desabafar. Pra desabafar. Uhum. E não podia. Então eu chegava E o nele... outro às vezes cobra isso, né? O que aconteceu? Onde você estava? Por que você... aconteceu? Com quem você estava? Mas aí tinha um propósito, Cara, isso- né? O propósito era trocar, igual você vai Sim. transar, vai pra cama. Aí você tá com a pessoa e vai ficar falando, porque nosso fulano fez a fofoca, e a pessoa tá lá. Mas olha como eu estou aqui esperando, né? E a gente trabalhava na mesma empresa, Uau! né? A gente tinha o mesmo professor, e eu tava pé da vida, e ele falando assim, hoje a gente vai fazer uma meditação passiva, já fechar o olho e meditar. E eu assim, Querendo eu queria... dar porrada, né? Então a gente tinha essas discussões também, porque não podia trazer as informações de fora para não influenciar no processo. Entendi. Isso acontecia normal? Ou... Acontecia muito. É? Acontecia sempre. E as brigas aconteciam por isso? Na maioria das vezes era, assim. Aí chegou num ponto que aí foi a nossa separação como parceiros, né? A gente conta. durou 6 meses. Porque ele não soube mais lidar. Ele virou e falou assim, eu acho que a gente tem que começar a se relacionar amorosamente, falando no nível de namorado, uma coisa mais certinha. Eu quero conhecer suas filhas, quero ir pra sua casa. E eu falei assim, então, não sei. Eu tava num desenvolvimento muito legal. Então, ele falou, então tá, então eu vou embora. Uau. Aí ele foi embora pra Tailândia, pra essa escola, que era meu sonho, né, ir nessa escola. Ele até conseguiu uma bolsa de estudo pra mim lá. E ele vai estar te esperando lá no final? Não, a gente nunca mais conversou. Sério? Isso faz mais de 10 anos, assim. Caraca. Hoje ele mora no Brasil, super querido, hoje tem uma carreira incrível. Mas eu achei muito interessante, porque foi a gente entrar no mundano, vamos dizer assim, tá num padrão, rompeu tudo, rompeu a questão do Tantra, a questão do acordo, né? Aí eu olhei e falei, então tá tudo bem. Encerrou, o nosso processo era até ali. A nossa evolução era até aquele ponto. E é gostoso ter essa consciência, né? Super, nossa, eu amo muito essa pessoa, eu torço muito. E assim, o processo dele foi muito bonito. Ele foi também, ele começou a se desenvolver em outras escolas. Só não fluiu mais como parceiro, porque ali já tinha chegado ao limite. E não terminou com dor, né? Não terminou com raiva, não terminou com ódio. Terminou tudo bem. Letícia, assim, eu tô adorando conversar com você. Eu acho que a gente vai ter que fazer várias gravações. Tá. Porque o assunto aqui, ele simplesmente vagueia. Você conhece uma... Eu até notei aqui para não esquecer. É um mantra, chama Adi Shakti. Sim. Da Shakti Bhakti. É seu esse mantra? Não é meu mantra, mas Não. faz parte do processo, né? Que é o divino feminino, a Shakti. Nossa, que é habita, né? maravilhoso, é maravilhoso. Tem até Ele a coreografia esse mantra, sabia? Eu me conecto. Ele tem uma meditação pra ele. Tem? Tem. Nossa, é maravilhoso. Eu tô lembrando aqui, eu notei, eu falei, putz, eu vou ter que falar com ela. Porque tudo que você tá falando, tá assim, tá indo em encontro ao divino. E você ter essa essência tua de missão, de trazer as pessoas para conectar com o divino, cara, olha, eu tô assim... E que tem tantas possibilidades, né? Eu acho que isso que é o mais bonito. Você tem muitos caminhos, sabe, para você se conectar com o divino. Eu quero a meditação. Tem a meditação. Eu quero conectar o divino fazendo a minha comida. Olha, que é a coisa mais sagrada, você está alimentando, né? É uma coisa nutridora. Isso aí, inclusive, é uma magia. Boa, né? É uma alquimia, né? Você sabe que nos cursos de Tantra, essa mulher está menstruada, ela não cozinha. Sim. Né? Isso é importante. A pessoa fala, nossa, que horror, que não sei o que preconceito. Pelo contrário, as mulheres adoram, porque quando ela está menstruada, ela tem que descansar. Então ela tem que ser cuidada, ela recebe massagem, é um momento que a lua dela está ali, é um momento mágico.
né? Tá. Então é o divino que está nela. Você falou de menstruação e como eu sou um buscador, eu vi uma pessoa falando sobre pompoarismo. É verdade que o pompoarismo, para as pessoas que estão no período menstrual, ajuda a questão de cólica? Ajuda, porque a cólica é o seu útero mais frio, né? Eu não gosto de usar muito esse termo, porque ele banalizou na internet de uma maneira muito negativa. Gente, não entra nisso, tá? Tá. O que acontece? Se você tá pegando friagem, tá andando descalça, aquela história de mãe, né? Não anda descalça, não lava o cabelo, menstruada. Pegou vento nas costas, realmente aquela região vai ficar um pouco mais tensa. E ela vai ficar mais geladinha. Você coloca a mão na barriga, vai estar gelada. Então ele começa a tensionar. E começa a criar aqueles coágulos, né? Então a mulher acaba tendo mais cólica mesmo. Então o pompoarismo, conforme você vai fortalecendo a musculatura interna, vai aquecendo a região. Vai relaxando a região. Então, diminui a cólica, aumenta a sua conexão. O pompoarismo é uma prática usada no sexo tântrico. Porque é ali que você consegue levar a energia do masculino para encontrar o divino. Então, é essencial que a mulher tenha um bom assoalho pélvico e um café quentinho ou um chazinho do lado dela. Que bacana, que bacana. Letícia, vamos lá. Quais são os maiores desafios dos relacionamentos das pessoas que estão buscando esse mundo, que já estão nesse mundo e que não têm um parceiro? Onde elas assim, empacam, vamos dizer assim, ou sente a dificuldade? Eu acho que começa quando você quer ter um parceiro porque tem que ter um parceiro. Tá. Né? Então, eu quero ter um relacionamento porque todo mundo está se relacionando, todo mundo eu começou vou pra a ter festa, filho, minhas amigas estão... eu sou a única que está solteira, né? Tá. Ou então, cheguei nos 40. A sociedade é muito cruel com as mulheres, muito cruel. Eles começam a colocar um prazo para você ter filho, um prazo para você... Um prazo de validade. No Tantra não existe isso, não existe relógio biológico no Tantra. Tá. Desculpa, gente, não Sim, tem. sim. Né? Então a mulher pode ter filho com 80 anos. Não teve uma mulher que teve agora com 80 anos um filho? Loucura, né? Gente, coragem. Caraca, já nasce vó, né? Já nasce vó, bisavó. Bisavó, né? Eu vou ter 83. Então não existe isso no Tantra. Enquanto o seu corpo estiver vivo, você pode fazer o que você quiser, você pode nutrir. Mas eu tenho menos óvulos. Tudo bem, sabe? Mas você ainda está ali no processo de criação. Os ovários estão ligados à criatividade. Então, mulheres que têm ovário policístico têm dificuldade em criar, têm dificuldade de colocar energia no mundo. A espiritualidade também tem a ver com a criação, né? Sim. Essa energia da Kundalini ali, ela nutre essa questão da criatividade, de conexão com o divino. A gente chama, tem um nome isso no Tantra. Qual que é? Sahaja. Sahaja? Você se torna um Sahaja. Eu falo que esse é o meu maior objetivo com as pessoas, né? O que você quer que você seja no Tantra? Um Sahaja, que é o criador. Então você está tão alinhado dentro de si, tão alinhado com o seu coração, alinhado com o seu propósito, e você consegue movimentar a sua energia porque você está tão vivo que você consegue criar o que você quiser. Então você se torna um criador, você é a essência divina. Co-criador? O criador. Criador. Criador ou co-criador? Um criador. O termo usado é um criador mesmo. Criador? É. Que bacana. Você é Deus, você é o divino que habita. O divino que habita em mim. Isso. Saúde a você. Namastê. Namastê. Já que a gente está falando de divino, de namastê, falamos bastante de relacionamento aqui, mas o tempo é curto. O tempo é curto, 3 horas de podcast. Mas ele é cruel. É. Eu acho que a gente poderia fazer agora, já que deu aquela zenzice aqui no movimento, vamos fazer aquela parte do meditação? Vamos sim. Como então, que é bom. isso? Vai ser uma meditação, que é uma meditação de trânsito, né? Porque, meditação de trânsito? Porque o que acontece? Não adianta eu falar, gente, vamos fazer uma meditação de transcendência, sendo que você está no trânsito ali da marginal. Aí você vai falar, Letícia, como eu vou fazer? Vou sair do corpo no processo, vou bater o carro, né? Mas tem uma meditação super simples, que é uma meditação de observação, de relaxamento e consciência. Você fazendo essa meditação todo dia já faz uma diferença muito grande, né, para o seu dia. Você pode usar quando começa o dia, quando você começa a entrar num estado de caos, ou antes de dormir, porque ela também é uma meditação de proteção energética e espiritual. Uau. E como é super facinho, fazer em você, tá?
Faça. Então tá, então fecha um pouquinho o olho, respira fundo, coloca os pés no chão. Sentado é sempre a melhor posição para essa meditação. Respira pela boca, solta pela boca. No Tantra a gente sempre respira pela boca, porque você consegue ter mais oxigênio, consegue expandir muito mais o seu cardíaco, o seu coração, as suas emoções. Respira fundo. E eu quero que você leve a sua atenção lá pro pé. Então, a cada respiração, você vai soltando o seu pé. A cada respiração, vai soltando a sua perna. A cada respiração, você vai soltando o seu joelho. A cada respiração, vai soltando suas pernas. E vai observando onde que a sua perna encosta na cadeira, onde que o seu pé encosta no chão. Se tem alguma tensão nesse lugar, se tem alguma dor, algum incômodo. A cada respiração, solta o seu quadril. Aí respira, solta a sua barriga. Solta o seu plexo. Solta o seu peito. Solta os ombros, os braços, as mãos. Solta o pescoço, a cabeça, pensamentos. E visualiza do centro do seu coração uma grande luz dourada que vai crescendo, vai aumentando e expandindo. Essa luz vai espalhando por todas as suas células, espalhando por todo o seu corpo, até que todo o seu corpo se transforme em luz. Se você conseguir visualizar, visualiza toda essa luz espalhada por você. E agora eu vou pedir para você apertar um pouquinho o seu períneo. Para quem não sabe onde é o períneo, é entre a vagina e o ânus ou entre o testículo e o ânus, aquele espaço do meio. Aperta bem forte o períneo. E quando você apertar, você respira para cima. E desce a respiração, soltando o períneo. Inspira, subindo até o topo da cabeça, descendo pelas costas. Começa a respirar, movimentando essa energia para que você tenha mais disposição, para que você tenha mais força de vontade, bem-estar, que seu corpo possa estar mais presente, mais vivo e conectado. E se você quiser uma camada extra de proteção, durante essa respiração visualize uma luz prateada em torno de você, formando um ovo de proteção. E mexe um pouquinho o ombro, mexe as costas, mexe o quadril, observando se tem alguma tensão, se tem algum lugar que precisa de um cuidado, que precisa de um movimento. E no seu tempo vai voltando. Pode ficar aqui. Que delícia, que delícia. Não, eu fechei o olho e fui embora, assim. Nossa. Eu já não tava quase mais nem te ouvindo. Olha. Até mudou seu rosto agora. Nossa, que delícia. Nossa. E é uma meditação super simples. É você se perceber, é um raio-x praticamente, né? Você se perceber. Cara, que loucura é essa, gente? E conectar e nutrir o seu corpo. O seu coração é sempre o centro. Nós temos uma capacidade extraordinária de energia. Gratidão. Que agradeço. Só que a gente vai se perdendo, né? Então aqui você se nutre e você fala, opa, começa o dia de novo. Tem uma despertada agora, né? Nossa, parece que tem um reset assim. Uau! Que louco! Que delícia! Que delícia, que delícia, que delícia, que delícia. Tem mais, assim? Vamos pôr em prática mais? Mas eu quero que você não esqueça de voltar e trazer aquela da felicidade, né? É muito bonito. O Osho tinha umas coisas assim também, não tinha? Umas práticas que meditação, tem que gritava, que tem. ria A maioria. alto. Putz. Não, tem várias. Tem uma meditação do Osho que
todo mundo gosta muito, que é a Kundalini, né? Que a gente vai chacoalhando. Então o seu corpo começa a ficar... Tananana, ele começa a ficar pulsando, assim. Vibra, né? Vibrando e você se despertar. Tem outra que é a minha favorita, que é a Chakra Briefing, que é você meditar em cada chakra. Então você vai abrindo, expandindo, contraindo, para que você tenha mais consciência e possa, né, se alinhar. Tem várias. Tem uma também que é da felicidade, que é do riso, né? Que você fica rindo. Então, depende. O Osho, ele tem várias meditações. Ele foi criando várias teias, né? De acordo com a busca das pessoas. O Osho, ele usava o Tantra também, ou não? Sim, Então, o Osho, ele veio de uma família, né? Que tinha toda essa questão da espiritualidade. E ele, como bom sagitariano rebelde, ele rompeu com isso. E ele foi pro mundo. Tanto que ele ficou proibido de ir pro... Ele virou um inimigo mundial do mundo, né? Porque ele ficava pregando o amor. Como assim? Você vem aqui na minha cidade e fica pregando o amor. Tanto que tem vários documentários que ele chegava nas cidades e ele montava comunas, onde ele pegava pessoas, assim, morador de rua, a mulher que era espancada, a criança abandonada, e levava tudo pra lá. E ele dava dignidade para essas pessoas. Só que a gente não pode esquecer que até essas pessoas que são a curva do sistema têm um lugar na sociedade. Então ele virou um inimigo. Tem o seu papel, né? Exatamente. Então ele virou um inimigo do mundo, né? A pessoa que ficava o tempo todo pregando amor, iluminação, consciência, como assim? É problemático. Complicado, assim. É bem rebelde, né? Eu diria bem rebelde. Sim. Bom, eu vou falar uma frase aqui para você e eu quero ver o que você sente nessa frase. Tá. Quem olha para fora sonha. Quem olha para dentro desperta. Onde você vê o sonho e despertar? Nos relacionamentos. Quer que eu repita? Não, tudo bem. Não precisa. Eu acho que é quando você se disponibiliza a viver uma vida, disponibiliza a ter essa experiência de se conectar com o outro por ele ser quem é. Né? Se conectar com o divino que tem no outro. E você se permitir também estar na vulnerabilidade e ser visto. Uau, que fantástico. Que é o nosso grande desafio, né? Como desafio, você se relaciona né? com uma pessoa tem tantas armaduras. E essas armaduras são couraças, né? Que às vezes são difíceis, né? De tirar, né? Sim, e a gente tem que ter muita amorosidade, né? As pessoas, cada uma tem uma história. E uma história com muitos desafios. Tem um prazo também, um tempo, né? A gente tem um prazo, todo mundo tem um prazo para ir à busca e se permitir estar vulnerável, né? Se olhar como vulnerável e ao mesmo tempo saber que não é vulnerável daquela maneira que a gente imagina. Não é um vulnerável de eu vou ser atingido e vou ser machucado. É um vulnerável de eu vou me permitir o amor entrar. Exatamente. Né? Nossa, é super desafiador. E você não... Eu acho que o processo é você não entrar na projeção de que vai repetir a história do trauma. Eu tive um relacionamento horrível, eu sei que todos vão ser assim. Não. Você já não é a mesma pessoa que você estava naquela relação abusiva, agora você é outra pessoa. Outra consciência, então, outro deixa momento. o medo. O medo é o inimigo do amor, né? O medo, ele só atrapalha, né? Ele te limita de uma certa maneira. Ele também te protege. Ele te protege, né? Mas ao mesmo tempo ele é o inimigo mesmo, como você disse, assim, ele é chatão, né? É o cara chatão, né? Mas é isso, né? A gente tá numa sociedade de medo, tudo é medo. Tudo, né? Tudo é o caos, é o medo, enfim, não vamos falar de sociedade. Por isso que eu falo, eu sou muito abençoada, eu falo isso o tempo todo, porque eu tenho, claro, os meus medos, né? Sempre mas os meus medos, eu olho pra eles e falo assim, tá bom, o que tem aí? O que tem aí por trás? Vamos dar uma olhadinha em você? Aí o medo fica fugindo, né? Eu falo, não, volta aqui. Porque... E ele não ganha força, né? Também, né? Não vira um monstrinho embaixo do tapete. Exato, Você Mas olha ele com amor também. Você sim. aceita, né? Que existe o medo em você. Você olha com amorosidade para você. Sim. Te dá uma energia, né? Respeita o divino, o tempo que não é o nosso de relógio, né? O tempo... Eu falo muito isso nas sessões de Tantra, né? Eu falo, cada um tem o seu tempo. Mas não pare. Porque às vezes a pessoa fala, não, a Letícia sempre fala, eu tenho que respeitar o meu tempo. Então eu vou ficar bem quietinha, paradinha. Não. Acabou, né? É pra você continuar o processo, mas respeitando que você tem os seus limites até aquele momento. Depois vai expandindo e vai evoluindo. Entendi. Letícia, tem
tenho outra pergunta para você. O que você indica para as pessoas que querem conhecer o Tantra, iniciar? Qual que é o caminho que elas buscariam? Então, depende. Exatamente essa pergunta. É complexo, né? Qual que é a busca de cada um? Como é que isso funciona? Eu recebo muito essa pergunta. Né? Principalmente no Instagram. O pessoal fala assim, por onde começar? Você quer um chocolate? Você quer um chocolate, né? Eu quero um chocolate. Eu vou comer chocolate. Você não quer chocolate? Não, mas eu queria mais água. Você quer mais água? Produção, tem água. Pessoa aqui. Se eu comer chocolate, eu vou começar a espirrar. Eu como chocolate pro Ricardo. Pode dar um pro Ricardo? Claro. Oxe, o chocolate é seu. Pega um, é nosso. Pega um pro Guilherme, né? Gabriel. É buscar, né? É buscar. É a busca, né? Como as pessoas buscam, né? Essa é a pergunta que eu mais recebo. Um mundo comum. Ela fala, é um mundo comum. Esse é as pessoas que trabalham. Let it go? Let it go? Vamos lá. Então vamos. Letícia, qual é o caminho que as pessoas podem buscar para entrar nesse mundo? Acho que muita gente deve fazer essa pergunta para você. Para entrar nesse mundo tântrico, para ter esse conhecimento, para ter esse contato, né? Acho que as pessoas assustam, tem muitos tabus, tem muitos medos, né? Tem lugares sérios, tem lugares que não são sérios, tem tudo isso também. Tudo vai ter isso, né? O sério e não sério. Em todos os lugares tem isso, a dualidade, né? Mas eu queria que você explicasse, explanasse, desnudasse um pouquinho mais desse assunto. Então, esse assunto, né, de lugares sérios, não sérios, até isso eu falo que é Tantra. Né? No momento que a pessoa se disponibiliza para ter uma experiência e que ela está ali disponível, que ela quer olhar para uma dor dela, já está fazendo Tantra. É claro que quando a gente entra em questões sexuais, que muita gente acha que o Tantra é isso, né? O Tantra é sexo e tal. Primeiro contato que quando ouve a palavra associação, nossa, então é muito isso, padrão, né? Fala, boa, você vai fazer... Não tem nada a ver. Não é nada a ver. O Tantra também faz parte do Tantra. O sexo também faz parte do Tantra. Isso, a sexualidade. A gente fala que é um sexo, mas não é sexo. Eu falo, tá vendo como é totalmente sexual, mas não é sexual, né? Então... Dá até um parafuso na cabeça, né? Porque na sessão de massagem tântrica, né? A massagem é feita no corpo todo e, se tiver uma permissão, inclusive na região genital. Por quê? Porque a sua região genital faz parte do corpo. Mas não é obrigatório. Não é obrigatório. Muitas vezes eu começo sempre, porque eu atendo muitas mulheres que vieram já de um histórico de abuso. Trauma. A gente começa pode no acessar corpo, ali uma questão bem... começa nas meditações, começa no autoconhecimento. Eu gosto muito de trabalhar com mulheres assim, homens também, né? Primeiro, como que o seu corpo funciona? Vamos descobrir? Aí a pessoa mesmo já começa a se identificar. As pessoas não conhecem, né? O próprio... Não faz ideia. Não tem nem ideia. A gente foi criado numa sociedade que espera que o outro te proporcione prazer. Como que você não sabe como você funciona e espera que o outro adivinhe como que é? Isso é muito complicado. Isso eu falo, veio muito da Disney, né? Do conto de fadas. Da pessoa falar assim, mas eu encontrei uma pessoa que entende tudo o que eu quero. Ela consegue ler os meus pensamentos sem eu dizer nada. Meu príncipe no cavalo branco, né? Sinto muito. Isso não vai acontecer. Se você não falar exatamente o que você quer, é capaz, mesmo você falando, a pessoa ainda não entenda. Imagina a pessoa adivinhar, né? Vamos lá, gente. Somos seres racionais, até onde eu sei. Comunicativos, né? Por favor. Sim. Então, a sexualidade faz parte do Tantra, mas o estudo faz parte do Tantra, a conexão faz parte do Tantra. Então, depende muito da busca da pessoa. Tá. O pessoal entra em contato comigo e fala assim, Lê, eu quero começar o Tantra. O que você indica? Eu pergunto de cara, o que você quer? Qual é a sua busca? A minha busca é autoconhecimento. Perfeito. Então, vem para um curso ou para uma sessão individual, que ali você vai ter um mergulho em si mesmo. Ah, não, eu gostaria de conhecer mais sobre a filosofia do Tantra. Então eu vou te indicar esse, 1 milhão de livros, porque de livro é comigo, né? Precisava ter uns filmes de Tantra, né? O pessoal pede indicação, tem não um tem. Filme, tem, chama Terapia do Prazer, Bliss. Não, tem mas não é. Né? Eu tinha o DVD, cara. Tinha. Sério? Tá brincando? Eu indico sempre, quando o pessoal quer começar. Mas você não via, Letícia? Você Mas não é da época do DVD. Eu não sou da época do DVD. Sou da época da fita cassete. Puta merda, caraca. Eu sou da época da fita cassete que tinha que rebobinar no final pra devolver. Eu também. Isso era meus 12 anos. É maravilhoso. Mas os livros, os filmes que eu indico pra Tantra ou documentário, eu adoro documentário, gente. O Bliss.
A terapia do prazer, Terapia do mas prazer. também mostra muito o que pode dar errado nesse filme, Sim, né? É bem sim, legal de sim, olhar. Sim. Tem que ter um olhar bem pra época e... Nossa, sim. Não é... O filme é um filme. É um Começa filme, por aí. gente. É um filme que é produzido numa superprodução, né? Mas tem que olhar a essência dele e as possibilidades que acontecem, né? Pode dar certo e pode dar errado, né? Sim, exatamente. Você não pode tratar uma pessoa no trauma dela se você não está preparado para isso. Exato. Por isso que existem profissionais qualificados para isso. Perfeito. Isso acontece muito em curso de massagem tântrica, né? O pessoal vem no final de semana comigo, que é um intensivão. Você sai dali, você vê a pessoa pulsando, gritando, fala, nossa, que pessoa incrível. Eu poderia até trabalhar com isso. Tem muitas pessoas que fazem isso. Quando eu comecei no Tantra, você precisava pelo menos ter 4 anos ativamente como estudo, desenvolvendo o Tantra na sua vida, porque você não é um terapeuta Tantra, você é uma pessoa que vive o Tantra. Para você começar a dar curso. Hoje em dia as pessoas fazem um curso de final de semana e já acham que pode fazer sessão. Sai, monta aí Só que o que acontece? Você tá ali numa egrégora com uma professora, com assistentes. O meu curso não sou só eu tenho 3 assistentes comigo. Eu não vou no banheiro. Eu fico o tempo todo vendo se tá todo mundo bem. Aí quando eu vejo que tá todo mundo bem, eu falo, gente, agora eu vou no banheiro e já volto. E eu tenho essa preocupação muito grande, porque a gente tá mexendo num lugar que é muito precioso. Sagrado. E né? é sagrado, sabe? E é muito difícil. Aí tá falando de uma sexualidade que a pessoa tá se reconhecendo pela primeira vez. Né? Então eu fico o tempo todo ali. Aí tem gente que faz uma sessão, que é o que aconteceu nesse filme, né? O marido começou a trabalhar. Aí fala, vou trabalhar com isso. Aí vai, a primeira sessão a pessoa tem uma catarse. A pessoa começa a passar mal. A mulher começa a ter pânico, ela começa a entrar no abandono. E aí, como é que faz? Ele não tem ali uma pessoa. Não então, sabe gente, por lidar. favor, precisa de muita qualificação para mexer. Profissionalismo, né? Muito, com sexualidade. Outro que eu amo é a arte do amor. Arte de Amar. Eu falo desse filme em todos os lugares, porque eu simplesmente amo. É um filme polonês. Você já assistiu ele? Que é uma de uma ginecologista? Não. Eu amo esse filme, gente. Eu adoro filmes de outros lugares, né? Eu saio dessa coisa hollywoodiana. Resumindo, ela é uma ginecologista que ela vive o polimor. Numa época da guerra. E ela se torna ginecologista e ela tem várias experiências de amor. Ela se envolve com um parceiro tântrico, eles têm uma experiência assim transcendental, é incrível. E ela ensina as mulheres a se tocar. Então as mulheres falam, eu não consigo ter filho. Ela fala, tá bom. Ela coloca um jazz, fecha a cortina e mostra para as mulheres como que é a automassagem. Caraca. E a mulher começa a ter prazer, começa a gozar na vida e engravida. Uau. E é lindo esse filme. E a grande lição dele é que é uma história verídica que ela colocou no livro sobre o clitóris. Onde só tinha homens numa bancada editorial que falou que o clitóris não existia porque ele não tem função reprodutiva. Tá brincando. E aí deu uma briga, ela começou a espalhar o livro pra todo mundo de graça. E é maravilhoso esse filme. Mas a gente não pode esquecer que o clitóris só foi reconhecido em 1999. Uau. Agora. Caraca. Porque no Que sistema mundo. eles falavam assim, não, isso não tem função. O clitóris tem mais de 15 mil conexões nervosas Nossa, unicamente, caraca. exclusivamente para proporcionar prazer. Ou seja, era pra mulher estar andando e gozando. E tem essa capacidade. Né? Exatamente. Tem uma série muito boa chamada Goop, que é da Gwyneth Paltrow. Golpe eu já assisti. É muito legal. Tem um que é muito legal, chama As Sessões. As sessões? Com a Ellen Hurt. Tem o livro também. É muito legal porque ela é uma terapeuta sexual. Nos Estados Unidos é muito comum ter terapeutas sexuais, né? Elas são diferentes no Tantra do Brasil, porque a gente não faz sexo, né? E lá elas fazem. Então, essa é a diferença. E é um homem que ele... Qual é o nome daquele... Pulmão de aço? Pulmão de aço. Ele vivia num pulmão de aço, ele teve pólio. Ah, tá. E aí ele contratou ela pra mostrar pra ele o que era prazer, o que era corpo. Você chora o filme inteiro. É lindo. Você tá falando de filme, eu lembrei de um filme aqui agora que, putz, eu amei, nossa, chorei muito naquele filme, que é um filme de um cara que era tetraplégico. E aí o cuidador dele, ele começou a se relacionar por cartas, né, com a mulher, longe. E aí ele falou assim, cara, e você sente prazer como? Aí ele falou, cara, você não funciona nada. Daqui pra baixo não funciona nada. Ele falou assim, aí ele falou, nossa, foi maravilhoso. Ele falou assim, eu sinto prazer na orelha. Olha que legal. Aí ele falou assim, caraca, e assim, o cara ali ria. E ele falou, como assim na orelha? Ele falou, na orelha.
E aí, dentro do Tantra, tem essa Tem. questão também do conhecimento do corpo, E de regenerar o corpo. para você começar a sentir que você está vivo, né? E que tem outras regiões de prazeres, Sim. não é só na genitália, né? Não, é a só ideia é não, sair na da verdade é sair genitalização, disso, né? né? O seu, claro, a sua região genital é o ápice do prazer conhecido, sexualmente falando. Mas no Tantra isso vai se espalhando. Tem umas alunas que têm orgasmo quando o homem passa a língua atrás do joelho. Isso é comum você ver nos cursos. Aí elas começam, nossa, tal. Mas isso que você falou, eu lembrei de um paciente que eu tive, que ele era tetraplégico. Uau. E a mãe dele pagava sessões pra ele, eu ia lá, fazia massagem sutil, só sutil, que é uma massagem que vai despertando a bioeletricidade do corpo. Teve um momento que o corpo dele começou a arrepiar, começou a mostrar que tinha novas sinapses que se sustentavam. Foi um processo incrível, assim, de reconexão com o corpo. Uau! E da É parte, muito legal. Da parte que estava paralisada, Sim. você fazia a massagem e o corpo respondia? Respondia. Então ele mesmo olhava, isso era muito especial, eu falava pra ele, olha o seu corpo. Aí ele olhava, ele via o corpo arrepiando, ele sentia tudo, assim, era o processo do corpo, como se... Letícia, você vai achar muito louco o que eu vou bonito. te dizer, mas eu acredito muito na capacidade do ser humano Sim. que ele tem em controlar, não vou dizer controlar, porque a gente não controla nem, eu brinco que nem uma diarreia a gente controla, né? Mas a gente tem a capacidade de modificar Sim. o nosso corpo, a nossa vida, qualquer coisa O que a nosso corpo gente... foi feito para se curar, né? Ele foi Sim. feito para sobreviver. Sim. Tem uma história que é muito famosa nesse meio do Tantra e do Yoga, que é uma professora de uma escola X, que ela teve um câncer no cérebro. Uhum. Ela é uma querida. E ela teve que tirar uma grande parte do cérebro durante o processo do câncer. Uau. Então ela, né, enfim, o corpo Perdeu dela funções? perdeu muitas funções. E todo dia, o marido dela era dono da escola na época, ele falava para os alunos irem na casa dela. Então ela recebia massagem, ela recebia sutil. As professoras de yoga falavam assim, vamos começar de novo. Ela era professora de yoga já, né? Uhum. Então ia aos poucos. Hoje, ela dá aula de yoga, ela vive uma vida tranquila, normal. Você nunca diria que ela teve metade do cérebro retirado. Que bacana. E isso é fato. Posso trazer ela aqui, Sim, sim. dados de Não, realidade. Eu já vi outros documentários, assim, coisas que eu fuço e pesquiso, de pessoas que ficaram... os médicos falaram, olha, você não vai andar nunca mais. Sim. E ele começou, através da meditação, a reconstruir os todos canais, os né? canais de conexão. E ele foi no nível de DNA, assim. O cara foi estudando. E hoje ele anda, ele palestrando, não lembro o nome dele. Mas cara, aí, muito o Tantra reconstrói capacidade. células cancerígenas, inclusive, né? Tem vários médicos que indicam para pacientes, né, com câncer de mama, câncer de colo do útero, homens com câncer de próstata, indica massagem tântrica. Porque a massagem ajuda a aumentar, tanto que muitas mulheres fazem massagem tântrica na época da menopausa, aumenta a sua quantidade de hormônios do prazer, ocitocina, dopamina, serotonina. Então o seu corpo tem uma bomba hormonal muito grande de prazer e de conexão, e isso vai se espalhando. Então as suas células vão se reconstruindo e criando novas sinapses e sustentando. Porque a gente fala isso, a sinapse ela cria. O difícil é ela ter as conexões. Então ela cria, ela conecta, e quando você vê, você tem uma vida totalmente expansiva e com uma qualidade de vida absurda. E um alto tesão maravilhoso. E a gente rejuvenesce no Tantra. Rejuvenesce? Rejuvenesce. Você falou 38 anos, mas você tem cara de uns 22. Ai, nossa, até parece. Não, mas é comum você ver, por exemplo, uma pessoa que tá com 50 anos e começa no Tantra. Tem uma fisionomia cansada. Muda, né? Cansada, exausta, exaurida. De repente a pessoa, nossa, você fala, gente, quem é essa pessoa? A pessoa fica com tesão na pele, a pessoa tem um magnetismo, por isso que o Tantra aumenta a abundância, inclusive financeira. Porque seus chakras estão tão bem direcionados que você está presente. Você chega, todo mundo te vê. É impossível você ver uma pessoa do Tantra e não saber que tem algo diferente nela. É a autopresença, né? Você consegue o que você quer. O que você quer na vida, você realiza. Você nutre, né, essa energia de uma maneira sadia, né? Mas por quê? Você está canalizada. presente. Exatamente. Aí volta pro mesmo ponto. Ah, e tem uma mágica? Tem. Você tá bem. Você tá presente. Você tá vivendo a sua vida. Uau. E não se distraindo. Maravilha. Então, lá no início, né? Onde a pessoa pode começar no Tantra? Depende da busca dela. Então, ela pode começar lendo os livros. Tem vários livros legais que você pode ler. Tem os livros do Osho, que são super legais. Mas a base do trabalho do Brasil é um livro chamado Sexo e Supraconsciência.
Sexo e supraconsciência. Isso, vocês podem ler esse livro. Esse livro é a base do trabalho do Brasil. Tá. Tem os livros que eu gosto muito do Mantak Chia, que é esse mestre que mora na Tailândia. Ele fala muito da reflexologia interna, tanto do homem quanto da mulher. E você descobre que todos os seus órgãos estão ali, então você nunca mais olha para você da mesma forma. Você se vê muito sagrado, assim, é muito legal. Que fantástico. Letícia, eu quero continuar muito falando com você, quero continuar trazendo essa sua energia, né? Porque é uma energia tão poderosa, gente, que a mulher domina qualquer espaço aqui, né? Ela tem uma energia tão divina, tão maravilhosa. Eu fico muito feliz, né, de poder dar certo, né? Porque a gente tentou várias vezes e deu certo e tinha que ser. Tá tudo certo, o tempo é divino. E você trazer tantas coisas maravilhosas, tantos esclarecimentos. Você é uma professora, assim, na sua fala, né? Você traz essa disciplina, essa consciência divina que, puta, eu super admiro, assim. Nossa, adoro isso. Mas eu acho que a gente já pode deixar aqui um assunto pro próximo. O que você acha? O que é a coisa que mais te perguntam aqui? Ou vamos deixar para os comentários? O que você imagina? Vamos deixar para os comentários. É que tem muitas perguntas, tem né? Tem muita. Cara, a gente fica aqui horas e horas e não acaba as perguntas e respostas, né? Tem perguntas de pessoas que estão interessadas no Tantra e tem perguntas de pessoas que já estão no Tantra, né? Quem está interessado, eu vou deixar seu contato aqui. Tá. Para você se vira lá com um turbilhão de gente que vai te procurar. Tá? Assim te desejo. E você ia falar que as pessoas que estão no Tantra também... tem as perguntas, né? Tem pessoas que falam assim, e agora, como vai ser minha vida? O que eu vou fazer da minha vida agora? Né? Porque você encontra uma tribo completamente diferente, uma tribo de pessoas que você sempre quis. Pessoas disponíveis, pessoas amorosas, pessoas que não te olham como um objeto ou te olham como uma posse, né? Pessoas que estão ali simplesmente vivendo uma vida muito alegre, se trabalhando. Então tem essa pergunta, qual é a vida pós-tantra, né? Tem como ter relacionamentos, mas também tem como evoluir. Eu cheguei até aqui, pra onde que eu vou agora? Porque chega esse momento também, né? Que a gente fala, ok, eu cheguei no ápice que eu poderia naquele momento. Pra onde que eu vou agora? E essa busca é comum? É comum. Mas o importante é estar presente, estar disponível. No caminho, né? É muito importante esse seu desnudar, essa sua naturalidade nas palavras, esse seu amor que você tem, né, na voz, tudo maravilhoso, é uma maneira leve, é uma maneira de quebrar alguns tabus também, assim, muito importantes. Eu acho que a gente não pode falar com tanta seriedade quando o assunto é sexualidade, tem que ser algo natural, leve, algo gostoso, porque isso faz parte de você. Você foi feito de um orgasmo. É verdade. Sabe? De um momento ápice de criação divina. Eu acho que o meu foi maravilhoso, cara. O meu eu sei que foi, minha mãe me contou. Minha mãe falou, você foi feita com inspiração. Então eu já nasci inspirada, caprichei. Né? Meus filhos eu caprichei. Mas é isso, a sexualidade tem muito tabu, né? Quando o assunto é sexualidade. Nossa, a gente tem que falar escondidinho. Tem que falar sempre num lugar muito difícil. Não, é pra ser leve, é pra ser gostoso. É pra estar conversando. Né? Exatamente. Porque é isso. E aí você também deixa de colocar tanto peso na sexualidade. É verdade. Você olha ela com muito mais um ato de amorosidade do que um ato de... Ai, nossa, vamos aqui ter a dominação, né? Repúdio, não é esse lugar. Né? Porque chega até a repudiar, né? E por isso que tem muitos abusos, né? Nossa, é polêmico, olha, isso é polêmico. Sim, mas esse é um ponto muito necessário. Se você for ver, as sociedades que têm mais repressão sexual são as sociedades que têm mais abusos sexuais, dominação, tem aqueles fetiches que não são saudáveis, né? O Tantra destrói nossas fantasias, você sabe, né? A gente para de ter fantasia sexual, assim. Para de ver a parte negativa. Não, eu sou a defensora, assim. Eu levanto a bandeira contra o pornô. Eu falo que o pornô me dá emprego. É verdade, é verdade. Né? Porque as pessoas desaprendem a transar. A pessoa vê aquilo, é ridículo. Desculpa, gente, não funciona. Um touro mecânico, né? Não existe aquilo. Imagina se tivesse olho no olho, conexão, tivesse um movimento. Nossa, o Tantra é isso.
Por isso que eu falo que o Kama Sutra não é do Tantra. Sim. O Kama Sutra é muito desafio. No Tantra, quanto mais paradinho, gostosinho, mais conectado, melhor. Né? Deu muito caos. Malabarismo. Ai, não. Eu tenho quadril pra isso, não dá. Né? Mas quando você olha pra sexualidade num lugar de evolução, de aprendizado, de generosidade, nossa, tudo flui bem. Amorosidade, né? Amorosidade. E sai dessas situações caóticas que a gente tem hoje, né? Maravilha. Uma última frase. Se permita, esteja presente. Uau. Disponível para o mistério. Mistério. Uau. Maravilha. Meu amor, mais uma vez, muito obrigado, Letícia. Mais uma vez, muito obrigado mesmo. As portas estão abertas aqui para quando você quiser voltar a falar de qualquer assunto que você quiser falar. Ai, que bom, vamos sim. E você falou de mantra, tem o meu mantra favorito. Ótimo. Né? Que é o Loka Samasta Sukhino Bravandu, que é que todos os seres sejam sempre muito felizes. Namastê. Sim, seja, namastê. Beijo, muito obrigado. Muito obrigada. O Brahmanebhya Shubham